Fala, turma, começando mais um RPCast aqui com o Dr. Américo e hoje convidadas ilustres. O Dr. Américo vai apresentar. E aí, irmão? E aí, pessoal, satisfação estar falando com vocês. Mais um episódio aqui do RPCast. Quarto episódio, né, Dr. Celso? Quarto episódio. Cá estamos nós. Hoje a gente vai falar sobre a força feminina no empreendedorismo jurídico. Vocês clamavam por isso. A gente recebeu muitas mensagens aí. Muitos pessoal, pedidos. só tem homem aí, pelo amor de Deus. Então a gente resolveu florir isso aqui. Já gostei desses seguidores, viu, do pedido. Exatamente. Então a gente resolveu florir o episódio hoje aqui do podcast. Vamos ter a honra de receber ela, que é advogada, especialista em advocacia empresarial e contratos, mãe de pet, atleta do treinoterapia, produtora de conteúdo, doutora Eduarda Albuquerque. É uma satisfação de ter aqui conosco. A satisfação é toda minha, agradeço demais pelo convite e espero conseguir compartilhar muitos pontos interessantes aí sobre a advocacia, sobre a questão da força feminina no podcast. Bom demais. E a outra convidada da gente hoje aqui é doutora Simone Sá, ela que é advogada, professora, mestre, doutora, pós-doutoranda pela Universidade Federal de Pernambuco, mãe, atleta do Hyrox, crossfit e corredora. Doutora Simone, outra alegria também ter você aqui. Obrigada, minha gente. Doutora Simone foi nossa professora na faculdade, Verdade. né? Acho que não chegou a ser de Duda, mas Duda estudou na mesma faculdade que a gente Contemporânea. estudou. Conhece ela lá, né? Com certeza. Uma referência. Todos nós aqui estudamos na Faculdade de Damas, na graduação, exceto Simone, mas é contemporânea da época de faculdade da gente. Então, vamos começando aí, doutor Celso, abordando o tema aí com as meninas. Exatamente. Que a gente queria saber. Eu vou começar com Simone, né? Vamos lá. Nossa referência, né? Desde a Obrigada, faculdade. obrigada. Então. Queria dizer só que eu estou muito feliz de estar aqui também. Não só aqui, mas de acompanhar o crescimento de vocês desde a época da faculdade. Lembro demais dos dois. E, para mim, é uma alegria muito grande, já disse isso várias vezes, ver esse crescimento constante. Verdade. Né? Esse empenho, essa força, essa energia que vocês têm na advocacia, para mim, é motivo de muita alegria, entusiasmo e felicidade. É uma alegria aqui. para a gente também. A gente se espelha muito em você, né? Você é uma das nossas referências, com certeza. E a gente fica muito feliz de vocês terem topado participar Claro, com a gente. inegável. Esse convite é simplesmente inegável. Simone foi minha orientadora da monografia. Verdade, vendo? né? Sobre o quê? Pena de morte. Eita, olha aí que virada, Hipóteses né, de aplicabilidade da pena de morte no sistema criminal brasileiro. Agora eu queria confessar que você tem muito mais cara de direito administrativo do que de direito penal. Muito Não é? mais. Muito mais. Não, mas eu nunca trabalhei com direito penal na minha vida, só foi um tema que... Fez uma Mas direito Não. penal é apaixonante, minha gente. É muito bom estudar É direito interessante. penal. Verdade. É interessante. A prática Então, é aí- outra coisa, mas exato. assim, É a teoria... interessante. A teoria... Nada melhor em direito Verdade. do que estudar direito penal. É o direito Porque está ali puro, né? próximo de filosofia. Verdade. A gente vê muita questão humana, da mente ali, né? Então, realmente é encantador. Acho que todo mundo gosta de direito penal. Né? Na Verdade. faculdade de direito Verdade. é Todo difícil mundo- uma pessoa não É uma gostar. cadeira que chama a atenção, né? Todo Direito mundo penal. tem curiosidade, ansiedade. Curiosidade. Muito voltado para a parte prática que acontece no dia a dia, o cara É. foi querendo saber, e foi um dos motivos de ter escolhido esse tema. Antes da gente começar a conversa aqui, eu queria agradecer os patrocinadores que acreditam nesse projeto. Mais uma vez, o pessoal da Recife Portas, em nome de Hélio, Equipe Tech, em nome de Sérgio, e Belgo Cercas, em nome de Dimas e Marcelo. Obrigado por acreditarem em nós. É uma alegria aí contar com o apoio de vocês. Obrigado de verdade. Então vamos dando continuidade. No decorrer do episódio a gente conversa um pouquinho sobre o serviço deles. Isso. Vamos lá. Eu queria saber, Simone, como é que foi o início da tua trajetória? Por que direito? Por que você escolheu direito? Como é que você se viu após fazer tantos cursos e se aprimorar, fazer pós-doutorado? Tá fazendo pós-doutorado, na realidade, né? Agora. E aí, tipo, como foi tudo isso? Quais são os desafios, as dificuldades? Você que já é mãe, né? E encaixar, conciliar tudo isso, pô, deve ser muito difícil, né? Principalmente como o tema é esse, né? É a força feminina.
E eu tenho grande referência em mulheres na minha vida, claro, minha esposa, minha mãe, minha sogra, tias que são referências para mim também, e eu vejo a força que elas têm, né? A força realmente que é até sobre-humano, de fato. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, ilustrasse, sei que você não vai conseguir contar tudo, né? Mas boa parte aí de como de onde você tira essa força, do que te motiva, de como você chegou no direito. Você acredita que eu fiz vestibular para direito e odontologia sem saber o que eu ia fazer? Aí minha mãe, passei nos dois, e minha mãe, eu disse, mãe, eu não sei, de forma nenhuma, escolher entre uma coisa e outra. Eu simplesmente não sei o que eu quero. Aí ela disse, minha filha, faça direito. Direito tem tanta coisa assim que você pode fazer. Você pode, enfim, ser tributarista, fazer um concurso para delegado, enfim, tem um leque de opções. Faça direito. Eu entrei no curso de direito assim, sem saber de nada, porque minha mãe, sem certeza nenhuma, sem identificação clara, para mim nenhuma. No primeiro período, eu me transformei, assim, me encantei de tal forma, me apaixonei. E engraçado, durante a faculdade, eu gostava de tudo. As únicas matérias, eu me lembro como hoje, foram matérias que eu não tive. Vou até dizer aqui uma coisa que talvez não fosse o caso de dizer, mas vou confessar. Direito financeiro, eu tive um professor que não era muito bom de didática, era uma pessoa muito preparada, mas não tinha a didática. E eu acho que eu não tive uma identificação. Foi a única disciplina que eu lembro que eu não gostava. E aí eu gostava tanto que, no fim, eu passava por média. Assim, me dei muito bem no curso, o curso inteiro. E aí, nunca fiquei em final. Estudava porque gostava realmente. E ficava ensinando, como era do interior, vinha para cá, eu ficava ensinando para os meus colegas que ficavam na final, no período de final. E ali já era muito professora deles, sabe? Já gostava muito de dar aula. Bem natural, né? Foi muito natural. Isso aí. E fui monitora, 6 vezes monitora de várias áreas do direito, não só de penal. Eu fui monitora de várias áreas que eu gostava de muita coisa. E, para mim, foi muito difícil escolher. Quando eu cheguei no 9º período, eu tinha certeza que eu queria dar aula. Aí eu vou fazer logo o concurso de mestrado. Eu me lembro que eu fiquei na dúvida entre filosofia e direito penal. Aí, muita gente assim da área disse, faça direito penal, filosofia é uma coisa muito... Foi me empurrando para direito penal, mas eu sempre gostei muito de filosofia. Também achei muito interessante e tem uma ligação de filosofia com direito penal. Aí eu fiz mestrado ainda no 10º período, já fui aprovada e emendei mestrado com o final da graduação. E aí, quando eu cheguei no mestrado, estava ali encantada com a pesquisa muito nova ainda, porque emendei com a graduação, e fiquei bolsista, só me dedicando à pesquisa e sendo bolsista sem poder trabalhar. Quando eu defendi, no dia da minha defesa, eu fui contratada pelo Damas. Aí já comecei a dar aula. Aí eu comecei a dar aula, amando dar aula. Fui para outras instituições também depois. E comecei a advogar na área penal, pontualmente, fazendo parceria com alguns escritórios que não tinham a área penal. Então, fazia aquela... Mas a identificação... E aí as coisas foram posteriormente acontecendo. Depois de um tempo, quando eu terminei o mestrado, eu gostava de dar aula, aí não, vou fazer doutorado, porque o professor é a titulação máxima, pelo menos reconhecida, para o MEC, né? Então, é uma coisa que eu ainda tenho que fazer. Aí estudei 1 ano, passei, mas foi mesmo que não passar, porque fiquei em 3º lugar e eram 2 vagas. Aí estudei mais 1 ano e aí fui aprovada no doutorado também. Aí fiz o doutorado e ainda nessa coisa da advocacia na área penal, porque eu pensava que eu tinha que advogar naquela área, porque aquela era a minha área. E até a OAB, por exemplo, na minha época, era muito difícil o penal, todo mundo fazia trabalho. Só que eu já tinha sido aprovada. Na minha época de OAB, a OAB era depois de concluir o curso. Então, já sabia que eu ia ser penalista. Aí eu fiz OAB também em penal, porque eu achava que tinha que fazer aquilo que era pertinente à minha área. Sim, sim. E aí, no doutorado, eu tive uma mudança de orientador por uma questão interna, lá da Federal. E aí, esse meu orientador, com esse nosso contato, chegou para mim, lá na Faculdade Damas, que era professor de lá também,
numa portinha que ficava ali na entrada da secretaria. Eu me lembro como hoje, assim, porque foi um dos maiores conselhos profissionais da minha vida, e eu sempre repito isso para ele. Ele disse: minha filha, pare de advogar só na área penal. Vá para outras áreas. Você é uma menina capaz de advogar em outras áreas também. E a advocacia penal, ela é uma advocacia muito difícil, vamos dizer assim, de você ampliar muito bem. Criar volume, né? Criar volume, porque a gente tem 5 escritórios daqui de advocacia que, enfim, meio que dominam o mercado dessa fatia de cliente que é melhor. Então, tenta também fazer outras coisas, porque você é capaz. Você não precisa ficar só em direito penal. E aí, concomitantemente, na mesma época, eu recebi uma proposta de um escritório que eu estava fazendo parceria no momento, que é o escritório que eu estou até hoje, para iniciar as atividades trabalhando com pessoa física. Por quê? Em virtude da qualidade dos clientes desse escritório, já naquela época, muita coisa eles não pegavam mais. Sim. E aí eu recebi esse mesmo conselho do meu orientador, dos donos do escritório, de um dono especificamente. Porque você não fica aqui fazendo outras coisas. Sim, perfeito. Que a gente já não pega. E aí isso aconteceu há quase 10 anos atrás. E eu digo a vocês, foi a melhor decisão da minha vida. Juntou a fome com a vontade de comer. Exato. Eu tinha um pouco de insegurança. E aí eu disse, não, mas eu sou penalista. Olha, o que você faz aqui, você consegue. É muito mais tranquilo de você começar. E a gente já teve essa experiência. Então, se você precisar de um suporte, você vai ter esse suporte do escritório. Mas vai dar tudo certo. Mas se por acaso você tiver uma dúvida, isso aqui tudo a gente já fez. Perfeito. Que vai cair para você. Então, a gente vai conseguir lhe dar esse suporte. E assim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Hoje, assim, eu sou apaixonada pela advocacia. E é só no que eu penso, assim. De noite, dia. Crescimento é realmente na advocacia. Que massa, que massa. Adoro dar aula. Sou apaixonada por dar aula. Mas dar aula, para mim, hoje, é uma questão de realização pessoal, acadêmica, sabe? Mas profissionalmente, o meu negócio em si é a advocacia. Dar aula não é nem trabalho, né? Digamos. Veja, para mim, é um momento ali de passar aquilo que eu vivo no meu dia a dia, sabe? Perfeito. E eu gosto de estudar também, sim. Então, para mim, é uma coisa que me obriga também a estar sempre me atualizando. Conheço muita gente boa. Olha eu aqui com vocês. Verdade. Então, assim, a docência me proporcionou muitos belos encontros, assim. Que Com massa. certeza. Que Muitos massa. encontros muito positivos e me empurra muito para a qualificação, que é uma coisa que eu acho que é central para a advocacia. Verdade. Com certeza. Verdade. Excelente. Falando demais, né? Não, zero. Não. Pra contar a sua história. Mas eu É isso aí. adoro falar sobre É esse isso. assunto. Vocês vão Mas é aqui, isso. eu fico... É muito prazeroso E para tem mim. um ponto que, infelizmente, não se parece nem um pouco com a minha história, que é não ter ficado nenhuma final. Muito triste. Mas assim, porque eu amava estudar, prestar atenção nas aulas. Tudo para mim era bom. Tudo massa. para mim era bom em direito. Tudo. E quais foram, Simone, os desafios que tu sentisse no início da tua trajetória? Pudesse narrar aí. Eu sei que você contou uma história bonita e tal, mas a gente sabe que no começo tem alguma dificuldade. Ou você acha que não teve tantos desafios como imaginaria que tivesse? Tudo foi acontecendo de uma forma muito natural também na minha vida. Eu nunca tive tanta ansiedade para as coisas acontecerem. Eu fui me descobrindo, né? Acho que vocês percebem pelo que eu contei da minha história, que foi uma coisa assim. Foi acontecendo, né? Foi acontecendo, e eu fui agarrando todas aquelas oportunidades que foram surgindo. Acho que uma coisa muito positiva foi ouvir. Eu tenho essa capacidade e sempre busco aconselhar, por exemplo, a minha filha a aprender a ouvir, a escutar, a pensar, a receber conselho. Eu sou uma pessoa que adora escutar. Às vezes até beira um pouco de excesso de insegurança, sabe? No sentido de, antes de tomar qualquer decisão, eu gosto de ouvir pessoas que eu confio. Eu sempre sou uma pessoa muito aberta a falar aqueles conflitos que estão permeando ali a minha mente. Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu adoro conversar com várias pessoas antes, ouvir para tomar a decisão. Não tomo uma decisão rapidamente, importante, sem pensar e sem ouvir. Eu acho que isso é uma coisa que
facilitou um pouco, mas pegando um gancho com a pergunta anterior de Celso sobre ser mulher, né? Isso. Ser mulher, sobretudo na advocacia, é um desafio, é algo desafiante Muito, é. todos os dias, todas as horas. Não é a mesma coisa. Eu não falo muito sobre esse assunto, né? Vocês não me veem falando, até porque eu procuro não pensar muito sobre esse status quo e busco sempre transpassar essas barreiras. Mas as barreiras, elas de fato existem. Você falou aí de força, Sim, né? sim. É uma força, talvez seja falta de opção, Sim. né? Nem seja excesso de força que a mulher tem. Tem que mas ser a na mulher força, tem né? que ser. Tem que ser uma A força. gente não tem escolha, É verdade. né? É. E é difícil todos os dias, embora eu esteja rodeada de pessoas que tentam, de homens que tentam superar isso. Então, assim, eu ainda estou rodeada de pessoas que têm essa consciência e tentam sempre... Perfeito. Eu percebo que as pessoas me admiram por eu estar tentando ali trabalhar cada vez mais, crescer cada vez mais. Esses homens que estão ao meu lado e tentam me ajudar na medida do possível. Mas essas barreiras, elas existem. Na advocacia, elas são gigantescas. Eu sei que a pergunta foi direcionada para mim, mas eu queria perguntar para vocês quais são as concorrentes em direito administrativos, em direito administrativo. Vou até fazer um corte, porque essa pergunta é importante. Quais são as concorrentes em direito administrativo proprietárias de escritório de advocacia aqui em Recife que vocês têm? São poucas. São poucas. Tem uma, eu acredito, e nem é Administrativo, não é a advocacia que a gente exerce. Não é advocacia que Não a gente tem. exerce. É no mundo Não. do direito administrativo, mas é uma parte do direito administrativo que não é o nosso, digamos. Isso. Então, é complicado. Qual é o grande escritório de advocacia de mulher em direito tributário que vocês conhecem? Não É conheço. verdade. É muito difícil. É difícil. É muito difícil. Então, assim, isso não acontece, não é por falta de boas De qualificação. profissionais. Não é Não sobre é. Não, não, É não. porque a sociedade é machista. isso. É. E essa área aí do direito, essa área da gente, da advocacia, é dura nesse sentido. Então, a advocacia penal é a mesma coisa, é muito difícil. Eu diria que o Pra uma penal chega mulher. a ser até pior do que as outras áreas. Pois é, Diante então, do assim- cenário, às vezes, que você se encontra, né, ali. É muito difícil. Né? É importante que a gente reconheça Verdade. que é muito diferente, que é difícil. Estamos melhores do que ontem, estamos melhores, estamos cada vez mais conscientes disso, né? E essa consciência ela é de fato importante. Agora, eu procuro, particularmente, em relação a essa dificuldade, não pensar muito, porque, enfim, e seguir Isso. ali tentando ultrapassar É isso. todos os dias, mas a sensação que eu tenho, pessoal, é que eu tenho que trabalhar muitas vezes mais para conseguir o que um homem consegue trabalhando muitas vezes menos. Uhum. Menos, verdade. Então, é que a gente tem que ser muito melhor para Tem que ser conseguir. muito boa. E assim, Exatamente. a gente conversa muito sobre isso, que a importância que teria na nossa sociedade um protagonismo de uma mulher. Porque por ser muito mais organizada, por ser muito mais dinâmica do que a gente, às vezes a gente só consegue fazer uma coisa. Então, tipo, eu tô aqui e só sei fazer isso, irmão. Se tu me pedir outra coisa, eu vou ter que concluir isso aqui para partir para isso. E assim, Mais vezes é porque a gente não tem alternativa. Verdade. A gente tem que Exatamente. fazer muita coisa. Porque Ao se a mesmo gente tempo. fizer só uma coisa, a gente vai ficar só em casa, verdade. cuidando da casa. Então, a gente não pode fazer só... Não, então, não não pode. é uma questão de habilidade a mais que a mulher tem. A mulher não tem alternativa a não ser desenvolver várias habilidades para poder ter autonomia, para poder ter independência financeira.
Verdade. Concordo. E fora que isso é desde quando é criança, né? A gente aprende a viver nessa rotina agitada desde o princípio. Não é que a gente, agora, na fase adulta, eu vou começar, efetivamente, a ser professora, ser advogada. Não é isso. Desde pequena, a gente é treinada para fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso vai levando até a vida adulta. Aí, quando chega no final, a gente está tudo exausta. Meu Deus, que mulher está cansada. Claro que está cansada. Vive cansada. Não tem condições de não ficar cansada. É muita coisa para fazer. Verdade. Concordo com vocês. A gente vai abordar isso mais a fundo, mais para frente. E eu queria agora ouvir um pouquinho de Duda, como jovem advogada aí que se encontrou no direito. Duda, a gente já teve a oportunidade de palestrar junto lá na faculdade, Damas, inclusive. E eu estava na plateia assistindo e aplaudindo bastante. Em 2 oportunidades. É. E é uma advogada que, apesar de ser muito jovem, tem uma presença constante aí nas redes sociais, que é muito importante. Se apresente, conte sua história com calma, que a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. A minha trajetória, ela tem um início um pouco diferente, eu acho que da maioria dos estudantes da Faculdade Damas. Eu venho do ProUni, eu estudava em escola pública. Na época que eu estudava em escola pública, eu estudava no ginásio pernambucano da Rua da Aurora, lá eu achava que queria fazer engenharia. E aí eu participava de uma turma de engenharia, tudo era para ser engenheira, até que quando chegou no 2º ano eu disse, será que é engenharia mesmo que eu quero? E teve, na época, uma análise do livro de Capitu, e eu fui advogada de Capitu, e na fase do colégio eu disse, tá, eu acho que eu vou ser advogada. E aí, com base nisso, eu estudei para fazer direito. Quando eu queria passar, claro, todo mundo queria passar na federal, sendo que eu não passei por 3/10 e não teve remanejamento no ano que eu tinha passado. Consequentemente, também aproveitei a nota do Enem, que tinha sido uma boa nota, coloquei no ProUni e ganhei a bolsa em primeiro lugar no Damas. E passei no Damas, passei na Católica, sendo que, na época, eu fazia um curso bem conhecido aqui, em Recife, e os professores do curso disseram assim, vai para o Damas, porque lá tem muito professor da Federal. E lá é uma faculdade que é mais íntima, você vai ter acesso a esses professores. Se você for para a Católica, você vai ser mais uma, no Damas você vai conseguir um destaque. E tinha todo esse reconhecimento, na época, da faculdade. Eu disse, mas sério, a Católica é muito mais conhecida. Ele, não, você vai para o Damas, os professores, você vai ver, pega a mesma grade. Aí, na época, a grade era muito parecida de professores, de fato. Aí, nessa opção, fui para o Damas. Não me arrependi. Assim, a minha turma, até hoje, é uma turma muito unida. A gente tem um grupo de mulheres advogadas, que nós temos um grupo de 16 mulheres, e até hoje a gente é muito atuante juntas. A gente é um grupo muito integrado da faculdade e tem um grupo geral da turma, mas esse grupo são assim, a gente tem uma partilha muito grande, etc. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia muito bem o que é que eu queria. Eu gostava do direito, mas assim, eu precisava também ganhar dinheiro. Em resumo, era isso. E aí, quando chegou no terceiro período, eu comecei a distribuir currículo, sem experiência nenhuma, não tinha nome nenhum, não tinha nenhum conhecido, parente muito distante, advogado, que aquele negócio de mandar o currículo para aquele tio-avô, aí eu não quis mandar currículo. E aí comecei a distribuir o currículo sem muita experiência, sendo que eu tinha muita sede, eu quero, eu preciso e tal. E, com base nisso, eu consegui um estágio em recuperação judicial. Então, meu primeiro contato prático com a advocacia foi em um escritório de recuperação judicial. E aí era uma grande recuperação judicial, muito grande, e eu, nessa condição de estagiária, a única coisa que ele disse assim, você quer trabalhar? Olha, o trabalho é grande, eu fiz, não tem problema não. A bolsa era um valor muito bom, eu disse, pode deixar, pode mandar o trabalho. Manda o trabalho que eu vou aprender. Eu disse, mas eu estou no terceiro período, não tem problema não, você quer aprender, vai aprender. E assim, foi uma escola muito grande. Boa. Aí saí de lá, desse escritório, e fui trabalhar em um grande escritório de advocacia, super conhecido aqui na região. E lá também eu consegui me consolidar como estagiária. E assim, o pessoal dizia assim, tu vai ser advogada daqui. Na época eu gostava muito da equipe, uma equipe muito boa, que até hoje também tenho muito contato com essa equipe. Sendo que, nesse meio tempo, eu passei no concurso de estágio do TJ. E aí, na verdade, eu tinha certeza que eu não queria nada relacionado ao público. Eu queria sempre o privado, até pela minha trajetória profissional. E aí, quando eu estava lá, eu disse, eu passei, mas eu nem vou, porque o valor da bolsa, inclusive, era menor do que o valor que eu tinha
no estágio, nesse escritório. Aí eles disseram assim, não, você vai, e se você não gostar, você volta. Mas você precisa ir. Porque se você não for, você vai se arrepender de não ter tido essa experiência. Verdade. E foi a melhor coisa que aconteceu, realmente. E aí eu estagiei no TJ durante 1 ano. Trabalhei na Sejusc, gabinete, secretaria. Tenho muitos contatos hoje em dia por causa desse meu estágio. Que bom. Tenho os acessos, assim, eu entendo hoje em dia, quando eu vou despachar com o servidor, eu digo assim, olha, eu sei que é complicado, eu me coloco naquela condição, eu já estagiei, aí ele, você já estagiou, então gera uma conexão. E eu consigo tudo isso em razão da época de estágio. Quando eu disse assim, tá bom, mas não é isso que eu quero. Passei pelo gabinete, passei pela secretaria, passei pelo balcão, todos os setores, eu disse, mas não é isso que eu gosto. Aí eu liguei, tem como voltar? Eles, a vaga não tem não, mas a gente vai arrumar. Aí voltei para a mesma equipe. Que massa. Aí eu estagiei nesse escritório, sendo que eu passei no 9º período. Já estava na faculdade, passei no 9º período na OAB. E a oportunidade que tinha nesse escritório não era condizente com o que eu queria. E aí o coordenador desse escritório me indicou para outro escritório. E aí eu saí de lá como advogada sem OAB, porque ainda não tinha feito o juramento, para esse outro escritório, que também é um grande escritório de advocacia. E aí, quando eu estava lá nesse escritório, eu pedi a antecipação do juramento para poder eu conseguir tirar a carteira da OAB. Porque assim, a minha turma iria se formar em 2018.1, e eu tive que fazer no final de 2017. Foi algo nesse sentido. E aí eu fiz antecipadamente, era uma turma de, 5 pessoas, só era a gente de irmã Miriam, botou um negocinho, e eu não consegui fazer todo o procedimento junto com a minha turma, porque eu precisava, na verdade, o quanto antes da minha carteira da OAB para poder começar a trabalhar. E aí teve tudo isso, quando chegou no início do ano, já era advogada. E aí, já estava trabalhando, todo mundo ainda procurando, sem saber se ia fazer concurso, não sei o que, eu já estava como advogada. E aí, passei em mais uns 2 escritórios até onde eu me encontro atualmente, como coordenadora da área de shopping center, de consultivo empresarial, e agora com mais vários clientes dentro da cartela de contratos. Então, assim, não foi uma trajetória fácil, né? Dizer que foi fácil, não foi. Mas, assim como Simone, eu aproveitei as oportunidades que foram surgindo. Isso, né? Perfeito. Assim, porque a gente também, nesse processo, a gente lidar assim, com muitas figuras que foram importantes para eu chegar até aqui, muitos homens, muitas mulheres, mas muitas pessoas que confiaram, na verdade, nessa história que eu contei para vocês. Então, acho que também isso foi importante. Assim, não ter vergonha da história, mas reafirmar efetivamente essa história para validar o que eu sou hoje. Que eu acho que é sobre isso. Perfeito. E tá feliz demais, né? A gente sente isso. É impressionante. Chega, brilha. Eu acho que é um lado positivo. Todo mundo que está nessa mesa é muito realizado na profissão. Eu digo isso direto. Ontem eu postei um vídeo, acho que foi ontem ele chorando. Eu quero trabalhar com papai, eu quero trabalhar com papai. E toda vez quando eu vou sair de casa, ele fica chorando. Eu digo assim, papai vai trabalhar, porque papai ama o trabalho dele. Papai é o campeão no trabalho dele. Pra ele entender desde cedo que trabalho é uma coisa boa. Porque às vezes o cara trabalha por obrigação, acha ruim, não sei o que. Isso é muito ruim. Imagina o cara todo dia acordar pra ir pra luta, não sei o que, achando ruim o que tá fazendo. Não, então, assim, quando o cara é feito, eu digo, é uma diversão. Se deixar o trabalho domingo, não tem problema, tá ali. Não tem estresse. Esse final de semana, minha mulher fica doida. Eu falo assim, rapaz, como é que tu aguenta? Porque pra mim eu gosto. E eu não acho estressante. Não é estressante. Não tem estresse. Tem responsabilidade. Nosso trabalho é resolver problema dos outros. Né? Advogado é o resolvedor de problema dos outros. Né? Então, e às assim, vezes a turma chega numa pressão, né? O cliente chega numa pressão. Uma assim, cobrança grande. Num peso. E a gente tem relatos, pelo menos de alguns clientes da gente, dizem, bicho, eu saio daqui mais leve. Porque eu venho pra cá, vocês dão uma paz da porra, velho. Transmitem uma paz pra gente. Parece que o problema nem é problema, mas sobre isso. É um problema, amiga. a gente só já é tem que acostumado resolver. com tanta bronca que Às vezes o problema não é tão grande o seu problema. Não é vai tão dar grande. certo. Acredite, tem problema maior. sempre Você não tem. sabe o que é problema. E nesse sentido, Dudu, o que é que tu acha? Houve algum momento na tua formação que tu diria que foi decisivo para onde tu tá hoje? Tipo, desde a da época da faculdade até hoje, algum momento ali que tu ficasse... Foi uma virada de chave na tua vida, assim, para deslanchar na carreira? Tu tem
alguma coisa que tu consegue destacar ou não? Foi feito, Simone? Foi tudo acontecendo, fluindo? Não, eu acho que, assim, eu acho que a virada de chave foi, por incrível que pareça, foi na fase da transição do Enem para eu entrar na faculdade, que foi quando eu decidi que faria a Faculdade de Damas. A faculdade que a gente estudou me gerou muitas oportunidades para eu ter estudado nela. Então, assim, hoje meu ciclo social, boa parte deles é decorrente disso. Os contatos que eu tenho, os professores que até hoje eu converso. Fábio foi meu orientador, eu fiz em trabalho. Achei que iria viver direito do trabalho, porque eu era... Mas você tem uma pegada de advogada. Verdade. Eu gosto muito de Fábio, assim... É um professor que eu me inspiro bastante, que ele tem muito o meu jeito de trabalhar, ele é muito metódico, muito organizado. Então, se ele tivesse aqui, ele estaria emocionado. Não, lá mas beijando, com certeza. Eu encontrei com ele domingo na missa. Às vezes eu encontro com ele quando eu estou no Pão de Açúcar, por aí. Mas, assim, ele é uma pessoa que realmente eu tenho um apreço muito grande e ele foi meu orientador. Então, quando ele era meu orientador, eu terminei minha monografia, era, sei lá, 7º período, porque tanto eu sou agoniada, ele é agoniado, a gente começou a antecipar tanto a monografia, correu tanto, que todo mundo estava começando a monografia e não tinha terminado. Com risco de mudar, né? O pior. E o pior, que quando chegou no 9º período, eu gosto muito também de Renata Andrade. Uhum. E aí, quando eu estava com Renata, eu disse assim, poxa, mas agora eu quero fazer empresarial. Ela disse, mas tua monografia está pronta. Aí eu disse, deixa pra lá, eu vou defender. Só segue o baile, só segue. Sossego, eu vou defender. Mas eu acho que essa questão do meu professor, do cursinho, ter dito assim, faça a Faculdade de Damas, foi um divisor de águas na minha vida, de verdade. Porque, assim, todo o contato, as minhas amigas hoje em dia, as pessoas que eu trabalho, quando eu comecei a procurar estágio, o peso do currículo que teve, eu estava estudando na Faculdade de Damas. Então, de fato, para mim, acho que foi um divisor de águas eu não ter escolhido outra faculdade que não fosse a Damas dentre as opções que eu tinha. Eu concordo plenamente. A gente, na nossa turma, a gente acho que um ano ou um período na frente de vocês. A gente formou em 18.2. Né? Foi. E na nossa turma, pelo menos do nosso núcleo de amigos ali, sim, todo mundo passou na OAB no 9º período. Exatamente. Mas a faculdade era impressionante. Eu fiz o 10º período. A base que a faculdade a gente sempre dava. teve muita autonomia para formar e para fazer ensino de qualidade, sabe? O intuito ali foram 15 anos. Ainda são, né? Para mim, 15 anos. Se encerrou agora o ciclo da faculdade. Mas aquela faculdade, ela nasceu e ela foi construída para formar profissionais de super qualidade. Excelência. O objetivo era esse, a formação de profissionais, de uma forma geral. Eu falo de direito porque a gente é de direito, né? Então, juristas de qualidade e que tivessem a marca Damas, de um ensino mais humanizado, voltado a valores que são condizentes, vamos dizer assim, com a instituição. Verdade. Muito jeito próximo, Damas de ser, né? muito apertado, as provas eram Com difíceis. muita qualidade. Média alta. Os alunos sempre foram muito bons. E assim, Porque a gente tinha autonomia como professor também, para cobrar, para fazer o melhor. Era e a muito gente puxado. sempre entendeu a faculdade, o grupo de professores, como um projeto coletivo de ensino de qualidade, realmente. Era o que a gente focava. Então, todos os professores eram doutores. Eu também sou a profissional, tenho essa coisa, cresci muito do ponto de vista de pesquisadora mesmo, como pesquisadora, porque eu via do meu lado profissionais, referência, que a todo tempo pesquisavam, produziam e eram muito bons. Então, não tinha como ser diferente. Eu tinha que estudar muito, eu tinha que fazer doutorado, eu tinha que... Ambiência, né? Ambiência. O cara Quando você está num ambiente onde todo mundo é muito bom, você também tem que ser muito bom e acaba sendo naturalmente. Por isso que dizem que você tem que andar sempre com pessoas melhores que você vai ser igual a elas, né? A questão da ambiência. Mas é mesmo, é uma pena o fim que levou a faculdade. Eu fiquei realmente triste, que eu soube da notícia um dia desse que vai fechar as portas. Não sei se Simone poderia abordar alguma coisa nesse sentido aí. Veja, eu estou tão triste quanto vocês, né? Foi uma surpresa, me pegou de surpresa. Foi uma surpresa também, da mesma forma.
E assim, eu particularmente opto por agradecer eu só tenho os encontros que eu tive na faculdade foram encontros, eu só tenho memórias boas da faculdade. Então foram 15 anos, estão sendo, porque eu ainda continuo no mestrado. Sim. São 15 anos de muita coisa positiva, sabe? Do ponto de vista profissional, as amizades. Eu só tenho realmente memórias positivas em relação a tudo que aconteceu nesses 15 anos. Eu também só tenho memórias positivas da faculdade. E notem que uma coisa, nós três agora somos série limitada, vocês sabem, né? Acabou ali. Então, assim, não fabricam mais, sabe? É uma pena para vocês que queriam, mas não vai ter para todo mundo. Não vai ter o selo, né? Vai ter o selo. Não vai ter para todo mundo, desculpa aí, viu, turma? Mas é isso mesmo. Pois é. Pessoal, a gente vai seguindo agora para o segundo bloco do podcast. Já, eu tô adorando. Eu também. O bloco... Cuidado para não ir rápido demais, tem que demorar. Não vai dar tempo. Esse bloco é patrocinado pela Equipe Tech, serviços e produtos em saúde. Equipe Tech do nosso amigo Sérgio Aguiar, cliente de escritório. Costumo dizer sempre que é um dos... Se não foi o primeiro não, mas um dos primeiros clientes da gente, quando a gente começou em 2023 ali, jogamos tudo pra cima e começamos nesse mundo louco aí do empreendedorismo jurídico. Acreditou na gente com tudo. Já passamos por poucas e boas. Ele é um dos caras que chega lá aperreado e sai de lá tranquilo. Diz que a gente tem uma terapia. Então, amigo, muito obrigado pela moral de sempre. Você é fera. Equipe Tech, para quem precisar de produtos e serviços de saúde, monitor cardíaco, equipamento para hospital, clínica, tem de tudo. Vou botar o arroba aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado pela moral. Vida longa, a Equipe Tech. Tamo junto, Sérgio. Vamos lá. Doutor Celso, comanda aí. Pois é, eu queria voltar ao tema que a gente estava tratando antes do ambiente, né? A gente estava falando de ambiente agora, mas quais as dificuldades assim principais e a fundo mesmo? Eu acho que a gente tem que encarar. Eu gosto sempre na minha vida, eu tentei encarar todo tipo de problema olhando ele de frente, né? Então eu encaro um problema de frente para resolver o problema de frente. Não boto para empurra com a barriga, não. Vamos pegar um problema e vamos resolver. Então, falando abertamente e olhando de frente, eu acho que vocês duas têm vocês podem falar com propriedade, né? Vocês têm lugar de fala, além do lugar de fala, vocês têm propriedade para falar sobre isso. Mas por as dificuldades que o ambiente tem, um ambiente tão masculinizado que é o mundo jurídico, né? Tão predominantemente de homens, principalmente a advocacia, né? Tão predominantemente de homens, vem mudando a realidade, cada vez mais mulheres têm um protagonismo, e eu acho isso extremamente importante. Mas existe, a gente tem que ser claro e óbvio que é um ambiente predominantemente de homens, né? Então, queria que vocês expusessem para a gente como é que foi, como é que é ainda encarar isso. Simone já falou um pouco mais, né, sobre não é um problema que ela sabe que existe, mas ela quer vencer isso e bota para frente para vencer, mas e tudo, assim, como é que é, tipo... E Simone também fica à vontade também para falar e expor aí. Mas eu queria saber e entender isso até para a gente também aprender, né? Uhum. Não só a gente eu e a América, a gente tem uma filosofia que a gente está sempre em construção, né? A gente está sempre querendo aprender mais. Acho que não tem o pote do conhecimento nunca fica cheio, né? Acho que sempre cabe mais. E claro, se a gente pode contribuir, fazer a nossa parte para mudar essa realidade no mundo, que a gente faça. A América vai ter o segundo agora, filho homem, mas pode ser que venha aí uma mulher, pode ser que eu tenha uma filha mulher e eu quero deixar. Eu só paro quando vier a minha menininha, doutor Celso. Enquanto isso, vai indo. Tô brincando. Vai ter mais um tiro. Então, vou deixar o microfone aberto aí para vocês falarem. Vamos aprofundar mais sobre essa pauta das dificuldades na advocacia. Vamos tentar voltar para essa parte da parte profissional de ser mulher. Como a gente é homem, a gente não tem a gente já abordou um pouco, mas vamos aprofundar mais. Eu queria falar sobre isso, por isso eu até perguntei se eu podia iniciar, porque assim, bora pegar a questão do meu Instagram em relação a esse assunto, que é bastante importante, junto à advocacia. O meu Instagram hoje, eu falo para advogadas.
E aí você se pergunta, tá, e por que tu não fala para advogados e inclui as advogadas? Porque o que foi que eu percebi? As advogadas é que me indicavam para outros clientes. Nunca outro advogado me indicou para outro cliente. E aí eu fiz, poxa, mas por quê? Eu conheço tantos advogados homens, eu vivo na OAB, eu faço palestra e tal. Porque geralmente são as advogadas, e muitas delas, assim, que às vezes me viu no Instagram e nunca teve um contato efetivo comigo. Assim, não foi uma colega que palestrou comigo. Às vezes é uma pessoa que me viu no Instagram, uma advogada, que ela que me indicou para um cliente, que ela é de outra área, gostou do meu perfil e tal, porque ela se conectou comigo. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. O meu perfil do Instagram, inclusive, é um perfil híbrido, né? Eu falo e trago coisas da minha vida pessoal, muitas coisas da minha vida pessoal, para gerar esse tipo de conexão. Mas, quando eu comecei no Instagram, eu falava para advogados. Então, assim, eu queria vender consultorias para advogados. E eu, não, os advogados, e só as mulheres respondiam meus stories. É eu dizia... Aí eu dizia, será que é porque, na época eu namorava, será porque eu namoro e me achando que vão dar em cima de mim, que pode ser, né? Mas não era, nunca foi sobre isso. E assim, se você for ver hoje em dia as minhas métricas e tal, existem advogados homens, para além de vocês, que acompanham os meus stories, mas nenhum deles engajam quanto elas engajam. Porque as mulheres, a gente que é mulher, a gente sente uma necessidade de, quando vê outra pessoa, outra mulher, ali naquela posição de destaque, dizer assim, parabéns, você está ali muito bem, bora mesmo, bora subir todo mundo junto, porque a gente quer botar todo mundo no mesmo nível. E os homens, infelizmente, não têm isso com a gente. Não, ela é bonitinha, ela é organizada, ela é muito esforçada. Amor, eu não quero ser esforçada, eu quero ser boa. Esse negócio de ela é muito esforçada, isso não me dá nenhum tipo de satisfação. É exatamente assim. É uma dor que a gente E aí é tem. importante que ela tenha essa consciência. A gente vai reparando isso, né? Por fatos pontuais. Fatos pontuais, e vai se somando. Então, assim, ela é muito bonitinha, ela é muito esforçada. E, assim, eu trabalho hoje com grandes empresários, certo? E esses grandes empresários, a maioria deles são homens. Eu tenho poucas clientes que são mulheres de nível de poder aquisitivo maior. Eu tenho algumas clientes que são de nível de poder aquisitivo um pouco menor, e essas clientes são mais acessíveis e etc. Mas esses grandes clientes que a gente tem realmente na base, quando eu comecei a advogar, eu falei assim, mas ela é muito novinha. E aí eu tinha que ir com a figura masculina para as reuniões. E, na verdade, quem fazia o trabalho era eu. Isso acontece muito. Não é? Muito. Eu que estava ali nos bastidores, fazendo e resolvo, não sei o quê, mas eu precisava daquela figura masculina para validar. Perfeito. É assim. É exatamente assim. Então, a gente, às vezes, assim, não é ser boa. Por isso que Simone fala assim, não é que a gente quer fazer muita coisa, não é sobre isso. É porque, assim, a gente, às vezes, é muito boa, mas, às vezes, mesmo sendo tão boa, a gente não pode ser a testa de ferro daquela questão e tem que ser aquela advogada de bastidor. Deixa eu contar agora uma história que ilustra exatamente o que Duda está colocando aqui. Uma certa vez, um amigo meu, advogado na área de direito do trabalho, inclusive, tinha uma advocacia de partido de um determinado setor, só para não ser bem precisa, mas era um setor ligado à segurança, algo nesse sentido. E aí, esse setor estava precisando de contratar um escritório na área penal. E aí, ele disse, olha, poxa, ia ser muito bom esse contrato para você, mas teria que ter um homem, porque eles não aceitariam uma mulher. Não, Então, claramente. Então, só se a gente fizer junto e você e eu assinar alguma parada, porque eles não vão aceitar uma mulher. Assim, Não chega a ser impossível. ridículo, né? Não, mas O mercado é assim. Mas é assim. E é assim todos os dias. Todos os né? dias. Talvez nem todos os dias de forma tão clara, mas isso acontece todos os dias. Então, assim, para você conseguir ter autonomia, advogar a ponto de ter autonomia, independência financeira, uma mulher ela tem que fazer muitas vezes mais
tem que provar que é boa, como o Duda colocou, muitas vezes mais. É uma série Isso de é validações. fato. verdade. São Se- muito mais obstáculos. Se a gente pega o recorte também da nossa área de atuação, quantidade de prefeitos, Não, gestores, é. homens que a gente lida no dia a dia, É, não. eu acho que E Duda beira, falou agora. eu ia dizer 90% É mesmo. 90%. É muito, 90%. é esmagadora. E detalhe, esses 10% ainda tem uma figura masculina perto. no fundo, Sim. que no final diz assim, ó, vai, não vai, faz, Isso. acontece. Isso. Pô, meu irmão, mas fulana é que... Não é ela não que assina É. mesmo, não. Mas, meu irmão, só resolve com cicrano. Isso. Você fica preso naquela situação, né? É complicado. E às vezes a gente não tem essa visão, porque Não, a não gente, tem. Não Tipo, tá. tá no sente, automático, né? Tá no automático não. ali que nem... apesar de assim, fazendo a minha culpa, eu me considero uma pessoa que tem uma empatia com as mulheres, eu trato, pelo amor de Deus, não faço um quinto do que vocês estão falando aí, mas acho que ordinariamente na vida da sociedade é corriqueiro isso pra você, né? É um machismo estrutural. Talvez a mesmo. gente, não, estrutural, É perfeito. isso. não tem consciência, né? Isso, Do mais que, e inconsciente. pegando o que Duda colocou, certamente hoje ela lida com esses grandes empresários. A maioria são homens, porque também existem poucas mulheres que são grandes empresárias. Exatamente. Então, é um ciclo, realmente. E assim, eu e a América, a esposa da América e a minha, são empreendedoras. Então, você vê que a dificuldade que elas têm de se impor no mercado e até para você conquistar espaço mesmo. No caso da minha esposa, que tem um pai que já é médico, ela está seguindo a carreira, é mais fácil ainda, porque tem o pai ali que muita gente do ciclo conhece. Mas mesmo assim, para se colocar no mercado, se impor realmente, ó, minha posição é essa daqui, e sou eu aqui que venho e tal. E ela estava me contando, agora recente, tem nem uns 15 dias, que ela foi para um atendimento aqui no Recife, numa situação que estava tendo um atendimento público. E chegou lá, a paciente virou e disse, sim, mas a senhora é doutora, está tão novinha a senhora, tipo, insegura ali, saiu com aquela insegurança. Aí ela dizendo, se ela tivesse ido para o meu colega na sala do lado, que era um homem que tem a mesma idade que eu, ia sair de lá como se nada. Um homem, olha assim, não quer nem saber a idade, mas me viu, aí vê uma mulher, e vê uma mulher jovem ali, e fica... Será que ela sabe mesmo o que está fazendo? Tipo, meu amigo, eu sou médico, eu carimbo aqui e acabou, tá dito, é isso aí. E na área de Isabela, de Tainá, a Isabela mais voltada para essa parte de estética, né? Harmonização facial, botox, não sei o quê. Não dá nem para comparar o nível de preconceito com o direito. Não. Tanto médica quanto médica dermatologista que está voltada para essa parte de harmonização, Isabela especificamente diria que nem tem tanto preconceito. Pelo contrário, acho que a maioria que faz esse tipo de serviço que ela faz são mulheres, né? Nessa parte de botox, de preenchimento, não sei o quê. Mas na advocacia, que é um negócio realmente, o cara parando para olhar de fora da bolha que a gente vive ali. Aí de realmente, fora da bolha, a gente você passa a pode... observar por reuniões, feito vocês estão dizendo, por validações, por São confiança. muitas interrupções, quando a mulher está falando, né? A própria interrupção da fala mesmo. É como se aquela fala ela não fosse tão relevante. Da mesma forma, né? Se E é comparar da fala estrutural, de um homem. E aí você vai ver no direito quais são... Aonde é que a mulher geralmente advoga de forma autônoma, a ponto de ter um escritório, uma autonomia. São áreas exatamente que não dão tanto dinheiro, né? Que não são os clássicos do direito, aí das áreas do direito, Verdade. que tem um volume e uma qualidade maior. Aí você vê esse espaço sendo deixado à mulher. E os espaços privilegiados de maior poder sendo reservados aos homens. Isso. Então, um dado importante é que hoje existem mulheres aqui no estado, mais mulheres do que homens, com a OAB. A gente tem mais acadêmicas de direito do que acadêmicos de direito. E mesmo assim, a gente tem, nesses espaços mais qualificados, majoritariamente homens. Então, isso aí é um dado. O machismo e essa dificuldade... Não é algo que é uma percepção pessoal ou algo subjetivo, é fato. É mais difícil. E assim, até no nosso ramo, especificamente direito administrativo,
tem grandes players aí no mercado que os caras atropelam qualquer um, né? Meu irmão, surgiu aí, esse cara não pode crescer muito não, tem que cortar as asinhas dele e acabou. E é uma dificuldade enorme, né? A gente como jovem advogado, que a gente não está mais jovem advogado, né? Que agora eu perdi o título, já lascou. Agora o cara nem pode dizer isso. Mas assim, a gente tem antes de 10 anos de formado, antes de 10 anos de OAB aí. E é uma dificuldade enorme você se posicionar, e não só se posicionar, como vingar para a gente que é homem. Então, para vocês, eu imagino que ainda é bem mais difícil. Pode ter certeza. E assim, quando a gente já teve várias conversas desses players aí, os caras não deixam a gente crescer. A gente sendo homem, a gente tendo abertura com eles ainda. Tipo, sentar na reunião, velho, me ajuda aqui, me ajuda ali e tal. E os caras, tipo, meu irmão, tem certas situações, os caras, não, você não vai crescer aqui, não. Isso aqui não se mete, isso aqui tá menina ainda, não entra. Aqui é meu só, porque é a predominância no mercado, né? Sim. E você para ver realmente nesses grandes... 100% realmente é homem. Não tem um destaque do escritório de mulher ali que está ali e tem um posicionamento. Até o trato seria diferente, né? A conversa é outra, se tivesse essa oportunidade, né, da gente... Por isso que eu digo, quando eu comecei falando que Simone é uma referência para a gente na advocacia, e sempre foi, porque a gente te conheceu na faculdade, você já advogava, a gente já criou-se essa relação e essa admiração, né? Mas... se a gente voltar para o mercado, fora seu caso e o de Ingrid, que era nossa professora também, que a gente também conheceu na faculdade, que também era advogada sempre, né? São duas referências aí de mulheres na advocacia. Fora isso, a gente não tinha contato com advogadas, né? Com escritórios, porque todos os escritórios que a gente mandava para estagiar eram capitaneados por homens, geralmente, né? Sempre tinha um homem ali no... Isso, o escritório mesmo que eu, enfim... estou hoje, né, associada, ele tem mais de 20 anos e nunca trabalhou uma mulher lá. Então, eu sou a primeira, fui muito acolhida. Eles também têm um perfil bem empático, enfim. Eu tenho sorte de trabalhar com pessoas que, enfim, me respeitam, é um ambiente que eu me sinto muito bem, mas isso está impregnado, de uma forma geral, na sociedade. Né? Não é uma dificuldade minha. Talvez eu seja até um pouco... agraciada, vamos dizer assim, que eu tenha tido muito mais sorte do que outras mulheres, mas mesmo assim eu não posso deixar de reconhecer a existência disso que é o dia a dia de toda mulher. E na área do direito, na advocacia, eu acho que é uma área, como vocês colocaram aí, muito forte, muito forte realmente. Para mim é muito nítido, assim, hoje, com a experiência, com o tempo, com o próprio autoconhecimento, né? Leitura, ler sobre feminismo, isso mudou muito minha cabeça. E aí eu passei a identificar muita coisa que antes passava, era naturalizado. Então, hoje não. Hoje eu vejo absolutamente tudo e isso não me paralisa, né? Eu percebo, mas busco só seguir, sem olhar para o lado. E tentar fazer com que esse caminho viabilize outros caminhos, que eu acho que é isso que o movimento feminista, de uma forma geral, faz. Na verdade, a gente está aqui porque muitas mulheres, né, anteriormente, venceram outras barreiras, reconheceram, né? Isso que a gente está reconhecendo isso agora e abriram esse caminho. Mas é importante sempre que a gente tenha essa consciência de que existe e de que precisa mudar. Verdade. Com certeza. E que a gente tem muito poder. Hoje em dia, é isso que Duda estava falando. É importante, quando você falou dessa empatia, dessa coisa de querer que você suba, levante. Esse é o segredo, esse é o caminho para a gente. Eu acho que foi muito importante a eleição de Ingrid. Muito. Como presidente da OAB, apesar de não ter apoiado ela, diante de um relacionamento que a gente tinha com o Almi, né, um amigo. Mas... friamente analisando para a advocacia, para a representatividade, ter uma mulher no poder pela primeira vez na história da OAB. Duas. Shank e ela. E assim, um perfil de liderança, né? Além de ser uma advogada, as duas, né? Shank também é advogada na área trabalhista. Ingrid e Shank, eu fui contemporânea das duas na época do mestrado. E as duas têm um perfil acadêmico. Então, assim, elas não são...
apenas advogadas, são advogadas e professoras e têm um conhecimento acadêmico profundo, uma profundidade científica que é importante também. Então, a OAB agora ela está mais voltada também a essas questões acadêmicas, de produção, enfim, que são muito importantes. Importante demais para a advocacia. É. E aí, só para a gente concluir esse bloco, eu queria perguntar para as duas, e aí vocês escolhem quem responde primeiro, mas se vocês tivessem que dar um conselho para as advogadas que estão começando, de fato, que estão querendo, até estudantes que estão querendo começar a advogar, né? Por onde seguir, o que não deixar atrapalhar, né? Porque eu vejo também que o principal problema desse machismo estrutural e até do preconceito mesmo é você impedir que novos talentos surjam. Você tem um talento ali, às vezes, enorme para determinada coisa e você não deixa aquele talento florir, crescer e seguir e vencer, né? De fato, como tantos e tantos casos que existem, como vocês já falaram, que outras mulheres tiveram que vencer outras barreiras para vocês poderem chegar aqui, né? E vocês estão vencendo essas para que que o futuro seja diferente. Então, quais os conselhos que vocês poderiam dar aí para essas jovens advogadas que estão começando? Veja só, eu acho que para a advocacia, de uma forma geral, eu vou dar um conselho aqui que talvez seja um pouco frustrante, mas assim, que para mim está muito claro hoje em dia, muito claro, sabe? Estudar sempre e cada vez mais. Hoje em dia, eu ganho dinheiro através daquilo que eu aprendo. Assim, é muito claro para mim que quanto mais eu estudar, quanto mais eu estiver atualizada, melhor, como é que eu posso dizer? O meu trabalho, o meu estudo, facilmente, ele consegue se transformar em trabalho, em dinheiro, na movimentação da máquina, sabe? A minha máquina, ela é movida essencialmente por aquilo que eu estudo. Então, para mim, estudar é todo dia. Todo dia eu estou estudando. Perfeito. É algo assim, primeiro que eu gosto, e segundo que é o segredo, é você estar preparado. A advocacia tem muita coisa do relacionamento, da integração, mas eu acho não, hoje para mim é uma certeza, que isso não se sustenta. Não adianta você circular sem qualidade. Isso. Porque as pessoas com qualidade, elas identificam a pessoa desqualificada facilmente. E a pessoa qualificada, ela identifica igualmente outra qualificada facilmente. É verdade. Então, você gera facilmente credibilidade para quem você, de fato, precisa gerar essa credibilidade. Sim. Então, assim, estudar. Você falou aí no início as minhas titulações, mestre, doutora, pós-doutoranda, mas no ano passado eu fiz 3 cursos. Então, fiz um curso de atualização na USP, fiz uma pós-graduação, especialização voltada à prática, tudo para pegar coisas novas, sabe? Tá sempre estudando. E desses meus cursos e estudos, que hoje em dia eu tenho uma facilidade maior para estudar de forma autônoma, eu já criei várias novas ações, teses, e isso vai reproduzindo. Então, eu não vejo, sinceramente, outra alternativa para você se dar bem na advocacia se não for pelo caminho da qualificação. E aí também essa circulação. Excelente. Mas eu vejo muita gente achando que é circular, que é só se mexer, que é parecer sem ter a qualidade. Sem ser. Exatamente. A maioria. Por isso que eu digo, a advocacia, minha gente, é um campo enorme, existe um campo enorme ainda. Eu digo a vocês, eu não ganho dinheiro com outras áreas porque eu não tenho que a gente estava falando antes de começar, um dia com 38 horas. Senão, certamente, eu ia utilizar, ia cair no dele, que era trabalhar às 38. Porque, veja, direito imobiliário, a parte de contrato bancário, tem um monte de coisa que eu vejo. Se eu tivesse tempo para estudar aquilo ali, porque também eu não vou fazer sem estudar. Não acho que é assim, interessante uma advocacia só de tese, de uma coisa que eu não entendo.
né, particularmente, mas existe vários campos para se explorar a partir do conhecimento. Verdade. Você consegue vender. Verdade. Muita coisa para se vender. Então, a casadinha seria essa. Claro que essa circulação é importante, né? O ensino, a docência me dá, enfim, muita visibilidade, que é importante, por isso que eu não quero deixar. Agora eu já estou começando a dar aula em outra instituição, com o fechamento do DAMAR, da graduação, porque eu sei que essa circulação ela é importante. Mas o central, assim, é realmente a preparação individual. Você está sempre estudando, porque você descobre muita coisa e dessas descobertas, por exemplo, leitura de informativo, STJ e STF, eu leio toda semana. Toda semana eu tenho que estar sabendo de outras áreas. Eu fico ali, porque senão eu vou ficar, né, com um pensamento arcaico em relação isso. E o direito muda muito rápido. Muda muito. Muito É impressionante. Agora, para isso, eu tenho a sorte de amar direito. Sim. Então, para mim, isso é prazer, não é né? Não eu estresse, gosto de né? estudar, é uma coisa que me dá prazer, conhecer, descobrir. Sim. Eu adoro estar descobrindo, sempre, pesquisando, é uma coisa que... Então, para mim, é prazeroso também, mas eu não vejo outro caminho, assim, definitivamente. Eu já fiz mentoria, vocês sabem disso, né, na área de saúde, e eu começo já na lata, com esse conselho, né, bem diretamente. Minha gente, se vocês não querem estudar... Não vai morrer na praia. Não vai adiantar. Vai tentar e não vai conseguir. Por isso que o mercado... a gente tem uma infinidade de advogados e poucas pessoas que, de fato, advogam. Conseguem viver de advocacia. Porque, realmente, precisa dessa qualidade. Mas, você tem um mercado bem amplo, com mais dificuldades, né, para algumas, mas que podem ser superadas. Sim, e aí, seguir em frente. Tem clientes nossos que são advogados, né? E, tipo, o cara é advogado, mas é cliente nosso porque ele não advoga. Então, tipo, ele tem OAB lá, tá funcionando, mas o cara não advoga. Por conta disso, né? Tipo, às vezes mas o cara... tem a sabedoria de saber, tem a sabedoria de entender que ele precisa de uma assistência jurídica, que muita gente não tem, né? Acha que pode ser de todo jeito. E ele acha que pode fazer, né? A maioria acha que pode fazer, mas não pode. E tu, Duda? O que é que você acha aí? Eu acho que, sim, um conselho que eu daria é aproveitar as oportunidades e tentar estar no ambiente certo, na hora certa. Porque a gente estando no ambiente certo, a minha avó dizia, e eu acho que é muito importante ter isso, que assim, quem anda com porco, farelo come. Perfeito. E você estando no ambiente de pessoas, assim, não é ser interesseiro, é você ser interessante. Então, busque a qualificação, seja interessante e esteja nos ambientes. As oportunidades vão vir com base nisso. E aí vai caber a você decidir se vai querer efetivamente aproveitar essas oportunidades ou não. E aí eu acho que é o que eu daria de conselho, porque é algo que eu pratico. Eu estudo, mas eu procuro estar nos ambientes, vou para congresso, vou para palestra, procuro qualificação, estou dentro de OAB, converso com um, converso com outro. E com isso as oportunidades vão surgindo, as parcerias vão surgindo e você vai conseguindo crescer e se consolidar no mercado. Perfeito. Porque se você não tiver aquela questão do quem indica, é mais difícil. Eu acho que o mercado filtra muito, né? Filtra? O mercado filtra muito. O tempo, um colega me falava, o tempo cura tudo, né? Mas o tempo mostra tudo, na verdade. Mostra quem é bom de quem é ruim, de quem se realmente consegue entregar, né? Eu acho que é muito isso. E cada vez mais, e principalmente com a inteligência artificial hoje, se você não souber entregar, de fato, não ter resultado, acho que a nossa próxima geração da advocacia, assim, depois do surgimento da inteligência artificial, a gente vai ter uma dificuldade muito grande para quem não entrega. Quem não entrega vai sentir uma dificuldade enorme, porque no final das contas vai ser sobre isso. Vai ser sobre... minha esposa estava com um problema da Claro. Ela nunca teve número na Claro, e aí botaram lá que ela tinha uma conta na Claro e que estava sem pagar 3 meses. Eu queria fazer uma interrupção aqui. São 2 apaixonados, né? 100%. Porque a todo momento. Minha mulher. Se declarem. Sabe que só você reina, né? Só você comanda a minha vida. Meu Deus. Agora, porque a Mas essa é a verdade. Minha esposa. Mas estão certos. Eu acho bonitinho.
Hoje em Eu dia é acho lindo. difícil o Eu cara acho achar aí. lindo. Quando você achar, o mercado segura tá a sua. ruim, viu? O mercado Eu tá acho- ruim, viu? Por aí. Tem uns amigos meus aí que estão solteiros que estão preocupados, viu? É, tu é doido. É. Mas ela tava com um problema e o problema, quando a gente foi verificar, era uma coisa que eu dizendo pra ela, olha, isso aí não vale a pena entrar, não sei o quê, pô, não vou entrar, não. Mas tu não é advogado. Meu amor, eu sei, mas eu não vou entrar num processo contra Claro por causa de 3 meses de um negócio de 30 conto, não. Vamos lá e vamos tentar resolver. Não, mas me negativaram, não sei o quê. Assim, ó, bicho, eu vou falar, Dando moral. passar pra alguém fazer isso aí agora. Eu não vou parar pra fazer, entendeu? Aí, eu faço. ChatGPT, petição. A petição está pronta, é só você protocolar. Não é só protocolar. Dá um trabalho danado. Mas assim, para você ter o acesso a essa informação, um cliente final, que isso foi um caso dela, mas um cliente final, que coloca, quer uma petição inicial de tal e tal coisa, sai lá, prontinha. Com o nome do cara, é só ter um OAB agora para entrar. Então, se a gente não tem o resultado efetivo das nossas ações, das nossas demandas, de entregar realmente o resultado para o cliente, ele vai ter isso na palma da mão dele, num clique que vai tornar a gente cada vez mais... Dispensável. Né? Dispensável e mais exposto também, porque até o cliente agora, ele vai saber se aquele cara que é curioso mesmo, ele vai ler uma inicial dessa, e ele vai ver lá. Vai botar no chat se e dizer como melhorar. Exatamente. É exatamente esse o ponto. O que é que ele errou tá aqui? errado. Exatamente. E aí é o problema. Pô, até a gente fica exposto numa situação fica. dessa. Se você não for bom, de fato, né, ele tem um nível de checagem muito rápido. Em quanto tempo o chat não responde se tua petição tá boa ou tá ruim ali? Né? Joga lá, o cara diz, ó, doutor, eu achei que esse ponto tá frágil. Pode melhorar, o cara, meu irmão, pô, deu certo com outro cliente aqui. Então, é uma geração que vai ter uma dificuldade para quem não mostra resultado, e aí volta para aquela situação. O cara até pode conhecer quem for, se o cara não for bom suficientemente, você não entender. E agora tem um nível acima, né? Você tem que ser especialista do especialista, né? Então, você sabe, você conhece muito sobre aquele determinado assunto ali, cada vez mais profundo. E isso vai acontecer, como está acontecendo já com a medicina, e já aconteceu com a advocacia, né? Mas ainda vai acontecer ainda mais, né? A gente vai se tornar micro-especialista, né? Especialista em um determinado assunto tão grande que a gente conhece de tudo daquilo dali, né? Pois é. Mas é isso, pessoal. Vamos dando segmento aqui para o bloco 3 do podcast, do episódio de hoje. Esse bloco é patrocinado pela Belgo Cercas, empresa de cercas e gradis. Toda essa cerca que você vê ali na Via Mangue, aquela verdinha. Essa empresa que coloca na Arena Pernambuco, casa de praia, tudo que você imaginar de cerca e gradil, eles colocam. Um abraço forte para Dimas, Marcelo e Marcelinho. Obrigado também por acreditarem na gente, no projeto. Tamo junto. Também são clientes aí do escritório. Temos boas parcerias juntos. É uma alegria poder contar com o apoio de vocês. Forte abraço, pessoal. Para o bloco 3, vamos tentar ser, de certa forma, assertivo diante do horário. Queria falar um pouco sobre rede social e posicionamento. Eu sei que tanto Simone quanto Duda produzem conteúdo nas redes sociais, assim como nós. Isso aqui que a gente está fazendo agora é um tipo de produção de conteúdo, no final das contas, né? Quem não é visto não é lembrado. Quem não está na rede social está muito para trás. É o maior outdoor, costumo dizer, que a gente tem é o Instagram, o TikTok, e tá o dia todinho o pessoal rolando a telinha ali do telefone. Constrói-se muita autoridade na área que você escolher para atuar, se posicionar como especialista nisso. E eu queria ouvir um pouco de vocês, como é o posicionamento, o que é que vocês acham que mudou na advocacia de vocês. Semana passada eu tive uma ligação com Simone, e ela disse, perguntando negócio de tráfego, se eu faço, se eu não faço. Hoje a gente ainda não faz tráfego, mas eu vejo muito advogado fazendo e tendo resultados com isso. Eu acho que depende muito do nicho que você escolhe, né? O nosso nicho é um nicho onde a gente não tem hoje interesse em
trafegar nada, porque o nosso cliente final é um cliente que não vai vir através do Instagram. É mais para consolidar posicionamento e autoridade. Existe uma demanda aí surgindo, que é algo que a gente está pensando aí, de jovens advogados que acompanham a gente bastante. Acho que o maior engajamento que a gente tem hoje nos perfis, além dessa parte de posicionamento, são os jovens advogados que querem saber mais sobre direito administrativo, querem saber mais sobre essa atuação para órgão público, sobre licitação e contrato. É muito bacana. É o tipo de curso que mais está com demanda. Então, assim, é algo que a gente, na nossa época, não teve a oportunidade de ver ninguém fazendo. E eu acho muito bacana ver o engajamento de jovens advogados curiosos com isso que a gente faz. Como eu disse, como a gente estava dizendo no começo, esse nicho que a gente atua é um nicho que tem pouco escritório por aí fazendo, né? Não dá para comparar com os outros ramos do direito, empresarial, saúde, penal, etc. E, eventualmente, um negócio desse, se a gente for construir um curso para jovem advogado, mentoria, algo nesse sentido, eu já olharia para isso como uma possibilidade mais assertiva de trafegar, entendeu? Mas para advocacia, propriamente dito, não acho isso muito interessante hoje para o nosso nicho, mas nada óbvio de semana que vem a gente ter uma estratégia que é trafegar um vídeo específico para atrair determinado tipo de seguidor, enfim. Falem de forma assertiva, relativamente direta, como é que está sendo o posicionamento de vocês, o que é que vocês acham que melhorou, que piorou, que pode melhorar. Dê um panorama geral aí do posicionamento digital. Simone e Duda, vamos começar por Duda. Tá. Hoje em dia eu não faço nenhum tipo de tráfego, mas assim, a minha estratégia do Instagram, qual é? A gente tem o código de ética referente e tem o provimento da OAB, que limita a gente fazer algumas coisas em face da advocacia no Instagram. Então, qual é a minha ideia? Qual foi a minha estratégia? E aí vale para cada um analisar se vai ser viável ou não é. Eu prefiro ter um conteúdo educativo, tendo como público final outros advogados, e eu consigo trazer casos e etc. de forma educativa, e eu pego, de uma forma indireta, o cliente final. Então, eu acabo que eu estou ali como professora e não como advogada. Isso é uma estratégia que eu criei, e, para mim, faz todo sentido, porque hoje em dia eu posso fazer tráfego do que for, porque o meu conteúdo, quando eu falo advogadas. Advogadas, eu não estou falando, cliente, venha cá. Eu estou falando, advogada, eu ensino isso aqui. Aí o cliente faz, poxa, ela é professora disso, poxa, ela deve ser boa. E aí volta para a parte da autoridade, né? Validando. Então, assim, a estratégia que eu tenho, porque, assim, vocês têm um perfil do escritório, mas vocês têm o perfil de cada um de vocês, que cada um desenvolve o conteúdo lá no perfil particular. Então, talvez fazer uma estratégia como essa também seria interessante. E aí, a gente tem um perfil do escritório. O escritório ele produz conteúdo para cliente final, que, na verdade, é um conteúdo educativo, traz inovações, o que é que diz da STJ, o que é que tem atualização. O perfil do escritório é isso. O meu perfil, não. O meu perfil, olha, eu falo sobre isso. Chegou um caso tal, e aí eu posso entrar, porque eu estou ensinando para outros advogados. Eu não estou trazendo o caso prático para cliente final. E aí, eu meio que saio da questão do provimento, saio da questão da OAB, porque eu estou ali como professora. Sim, perfeito. E aí eu consigo trazer esses conteúdos, consolidar o meu conhecimento e, consequentemente, essas advogadas que eu falo para advogadas mulheres, elas me indicam, de alguma forma, para os clientes que elas não atuam na área que eu atuo. Por exemplo, eu tenho uma parceira que ela é advogada de direito de família. Quando ela faz contrato de namoro, contrato de parceria e etc., ela faz junto comigo. Então, ela faz a parte de direito de família, que eu não tenho nenhuma competência sobre isso, mas eu faço o contrato e a gente faz aquele bate-bola e a gente entrega o que é feito juntamente para o cliente dela. E aí é o cliente dela, não é meu cliente. Então, às vezes chega advogado trabalhista, Duda, chegou esse caso aqui, começou agora contratos digitais de trabalho. A gente está analisando, eu sou especialista nisso aqui, mas eu queria que tu me ajudasse a compreender esse ponto e tal. Aí faz, às vezes, uma consultoria pontual somente para poder fazer aquela análise daquele contrato. Então, assim, hoje o meu foco no perfil é pegar esse tipo de nicho, que são outras advogadas que estão querendo fazer parceria, que estão querendo fazer consultoria, que estão querendo aprender sobre contratos para aplicar nos próprios contratos delas de prestação de serviço, que estão querendo entender um pouco do nicho para aplicar, por exemplo, no direito administrativo ou o que quer que seja. E, com isso, às vezes, elas querem apenas pegar o meu conhecimento e aplicar, e, em outros casos, elas querem me indicar. Então, às vezes,
isso, para mim, é uma forma de uma estratégia que eu consegui criar no perfil que tem dado certo. Ah, Eduardo, mas por que tu não fala logo para o cliente final? Porque como eu tenho um perfil do escritório, para mim não tem sentido ser 2 perfis falando a mesma coisa. Então, eu consigo atingir mais nichos, tendo o perfil do escritório que valida e o meu perfil que fala para outras advogadas. E o interessante disso, que é muito engraçado, é que os clientes do escritório, eles seguem meu perfil pessoal, que é um perfil pessoal que, na verdade, é um perfil híbrido, né? Eu falo para advogados e tal. E aí, várias reuniões, eu chego e falo assim, hoje já foi para treinoterapia, né? Aí hoje tu... Aí a Aurora, como é que tá? Teve uma reunião semana passada, eu fui fazer um treinamento, pronto, é outra coisa que eu faço muitos treinamentos. Porque como eu trabalho com consultivo no geral, então minha estratégia é proteger o empresário o máximo que eu posso. Então eu faço, hoje em dia, tem 4 treinamentos rodando, que a gente vende esse produto dentro do escritório, que são exatamente para prevenir eventuais ações judiciais com base nos treinamentos em si. Então, saque, equipe de segurança, etc. E aí, voltando com a cliente, tá, Duda, e aí? Tá, e a Aurora? E aí eu... não, tal. E assim, eu você ligo, pensa que não pergunto vê. pro Mequinho. Como é que tá o Mequinho? Mequinho. Porque a gente acompanha a vida da pessoa. E isso agora gera. que eu tenho o perfil de Isabelle, eu tava dizendo, agora eu acompanho. Só falta Mequinho pra eu só seguir. falta. A gente gosta de acompanhar, a gente gosta de É ver. isso que move, né? O Mas Instagram. uma coisa importante disso, a gente faz os posts lá do escritório geralmente em colaboração, né? Comigo ou com o Celso. E eu, particularmente, hoje em dia já faço no automático. A blogueiragem, né? Digamos assim. É automático. Mas é incrível o engajamento que dá quando você tá ali todo dia. Os números só vão aumentando, só vão melhorando. É impressionante. E o cara começa ali uma dificuldade danada, mas depois tudo flui. E quando você começa a falar de uma forma pessoal, o povo é curioso. O povo quer ver o treinoterapia, o povo quer ver a corrida, o povo quer ver Mequinho, o povo quer ver onde tu tá jantando, onde tu tá viajando, o que tu tá fazendo. E se você tiver a perspicácia de unir tua vida pessoal com o que tu faz na advocacia, tu vai conseguir aumentar engajamento, visualização, consequentemente tu vai construindo. Eu digo isso todo podcast, vou dizer aqui de novo. Quem tirava onda de blogueirinho no começo, não sei o quê, hoje me encontra nos cantos, com respeito danado, dizendo assim, porra, conteúdo do cara, eu acompanho todo dia teus stories, velho, meu irmão, é massa, velho, porra, não sei o quê, como é que tu consegue, eu queria ter coragem, não sei o quê, porque atura ou surto, uma hora tem que respeitar, porque o cara tá ali. Todo dia. Desde 2023, quando começa pra quebrar o gelo, é bronca, mas hoje em dia, eu pego o telefone onde for. Eu também. Não tem frescura. Vamos fazer aqui um vídeo, a gente faz. É natural. E quem estiver tirando onda, eu não tenho problema nenhum com isso. Já tiraram muito, como eu digo, hoje em dia já respeitam muito mais. Isso. E quem tá surfando a onda é a gente. Então, meu amigo, eu não tô nem aí o que tu tá achando de mim. A gente tá surfando a onda aqui. E tu que não tá fazendo, tu tá ali, ó. Ficando pra trás, velho. Então, eu bato muito nessa tecla e misturar a pessoalidade com o dia a dia de trabalho é algo que, quando a gente começou a fazer, deu uma guinada muito grande, velho, no engajamento. Efetivamente. E os clientes gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo. É muito, muito interessante mesmo. Teve até uma caixinha, aí o pessoal do escritório sabe, né? Todo mundo segue. Aí, quando botou uma caixinha, teve um cliente que botou essa semana assim... Eu não lembro qual foi a minha pergunta, mas eu botei assim, era algo que você quer que eu fale sobre. Aí o cliente disse, quando eu mando aquele contrato urgente... Aí o cliente mandou isso na minha caixinha. Aí as meninas, é fulaninho, né? Aí eu disse, foi fulaninho que mandou essa caixinha pra mim. Aí eu disse assim, quando você manda urgente de verdade, eu faço. O problema é quando você manda urgente, eu sei que você não é urgente. Total. Aí, ou seja, eu estava fazendo uma resposta de uma coisa que era de trabalho, do escritório, no meu perfil pessoal. Porque o cliente fez questão de estar ali. Tem a mostrando. conexão, né? Tem, total. E você, Simone? Doutora Simone. Apesar Vamos lá, foi da interessante. carreira consolidada, você também tem uma presença no digital, mas né? aí eu vou pegar um gancho aí do comentário dele. Para mim, na época que eu comecei, simplesmente ninguém com a minha titulação, com a minha situação acadêmica, porque se em direito é um ambiente onde existe muito preconceito com a blogueiragem, vamos dizer assim, então vocês multipliquem isso por 100 vezes na academia, porque é medíocre, né? É algo medíocre. Então, foi que aconteceu. Assim, como foi que aconteceu? Eu tinha um Instagram pessoal fechado,
que era só para familiar, como minha família não é daqui, então eu acabava postando muita coisa da minha vida pessoal, familiar, e aí eles tinham acesso fora, enfim, essa, vamos dizer assim, resenha da geral. E aí, na época da pandemia, eu me lembro que tinha uma escola prática do pessoal lá de direito, eu não sei se era da turma de vocês, que tinha uma empresa júnior que era de rede social, de montar. Aí os alunos chegaram para mim e disseram, professora, por que você não faz um perfil tal nas redes sociais e tal? A gente tem como fazer, era quase de graça, assim, para você, o que é que você pretende? Vamos fazer uma reunião? E aí eu fiz essa reunião. E dessa reunião eles disseram, olha, você poderia utilizar o seu perfil para sedimentar outras áreas, porque realmente minha carreira aconteceu numa ordem um pouco inversa. Então, o penal, como eu sempre fui professora de direito penal, as pessoas não conseguiam me identificar como uma profissional, uma advogada em outra área. Então, o que é que acontecia frequentemente? Uma amiga minha íntima se separava e não fazia o divórcio dela lá no escritório porque achava que eu só advogava na área penal, porque me conhecia muito como penalista. Então, a minha solidificação como profissional da área penal era tão forte que atrapalhava Outras áreas. a autoridade em outras áreas. Muita gente, porque você não chega e diz, ó, eu advogo para um amigo seu que é de outra área, essa amiga minha era médica. Você não chega dizendo, eu advogo nisso, naquilo. E se uma amiga sua está se separando, você não vai dar o cartão. De jeito nenhum. Você não vai falar. Então, depois, você não faz isso. E aí acontecia isso. E aí, dessa reunião, eu decidi, as ideias foram tão boas dessa empresa júnior, desses meninos, que eu fiquei, rapaz, eu devia fazer isso. Eu vou investir 3 meses e ver no que dá. Só que eu não vou fazer com a empresa do Damas, eu vou fazer com a empresa grande, porque eu não tenho como errar. Sim, é verdade. Então, eu tenho que fazer com a empresa maior. Aí, fiz umas cotações, aproveitei a época da pandemia, escutei muito, que eu já disse a vocês que eu sou de escutar. E aí, nessa ideia, nessa história, eu decidi começar. E aí, o resultado foi muito positivo, porque as pessoas, logo que eu comecei, eu me lembro muito dessa amiga minha, que ela disse, Simone, por que tu não me disse que advogava na área? Eu não sabia, senão óbvio que eu tinha feito meu divórcio contigo. Eu digo, pois sempre advoguei, há muito tempo que eu advogo, o escritório da gente faz também, família. E aí, o Instagram ele foi importante, no meu caso, para divulgar essa outra parte, essa outra... ampliar o leque e mostrar às pessoas que eu não só atuava na área que eu era professora. Eu era professora de direito penal, mas minha atuação era muito mais ampla. E aí foi muito importante. Hoje em dia é um espaço. Sabe o que é que eu gosto muito do Instagram também? De ter esse contato que eu tenho com vocês. Então, imagina ali, eu conheço muita gente passa por mim em sala de aula, e aquela conexão, ela se acaba e eu não sei mais o que acontece, se não é pelo Instagram. No Instagram, como eu sigo muitos meus ex-alunos, enfim, eu fico sabendo de muita coisa que acontece. Curto também, ali sou eu curto muita coisa. Estava falando agora da vida da sua viagem. Então, eu vou lá, curto. Inclusive, um dia desse, minha filha estava falando, não sei quem curtiu minha foto. Aí, como se fosse uma paquera. Eu digo, meu Deus do céu, se as pessoas no Instagram acharem que eu estou paquerando, porque eu curto a postagem, meu Deus do céu. Aí ela disse, não, mãe, fique tranquila, que isso aí é coisa da minha geração, na sua geração. Né? Pode continuar. Eu digo, porque eu curto tudo. Se eu ver, gostei, eu curti. E isso não só significa que eu gostei realmente da postagem. Mas, assim, é de muita importância para mim também. Trouxe resultados positivos, acho que concordo plenamente que quem não é visto não é lembrado. E aí é muito importante para mim, para a apresentação dessas outras áreas de atuação. Para mim é mais tranquilo, meu conteúdo também é um pouco informativo, vamos dizer assim, majoritariamente informativo, posto um pouco do meu dia a dia, como advogada também, como professora, meu dia a dia profissional, e concordo com vocês que é uma ferramenta hoje indispensável. No início, houve uma resistência por conta dessa questão acadêmica, que a gente é muito, sabe? Enfim, cheio de algumas amarras nesse sentido, mas hoje eu já vejo grandes nomes agora da academia
também presentes no digital. Então, acho que cada dia que passa, isso vem sendo quebrado e me senti dessa mesma forma, surfando também essa habilidade que eu tenho hoje de falar perante uma câmera, de ser natural. Isso é um aquisitivo, como é que eu posso dizer? Algo... Ativo, né? Um ativo, exatamente. É um ativo importante. Verdade. Eu vejo que isso dentro do mercado profissional, inclusive academicamente, em todos os ambientes é necessário. Então, Comunicação é a chave de comunicação. E hoje em dia você vai dar um curso. Eu, como professora, ele quer que você fale. E claro. quando você fala bem, aquilo ali é realmente um ativo. Verdade. Em qualquer área. E essa habilidade, ela só se adquire com o tempo. E prática. Isso, e prática. É prática. Aí o cara, quando aparece uns negócios desse feito do Deus, palestra, não sei o que, eu sempre vou, porque... Também. Tá eu chamando, eu tava tô dizendo. indo. Porque eu tava dizendo até pra Celso ontem. Mas é tão bom, né? Na primeira o cara fica nervoso, na segunda, na terceira, Mas na é um quarta. nervosismo Agora eu já não bom. fico mais nervoso. Claro, tem um friozinho na barriga ali, mas Tem. antes o cara ficava nervoso. Mas é agora, bom, né? cada A vez. gente sentir esse bom, friozinho bom. na É barriga. Quando não tiver sentindo, é Tá porque perdeu a vivo, graça. O cara mostra que tá vivo. É que nem quando foi começar aqui, o cara começa com friozinho na barriga e depois vai começar. Não, tá uma delícia por mim. Verdade. Eu só fiz a sugestão de no próximo podcast, minha gente, vou falar aqui, né, em tempo real. Tem que ter um vinhozinho. Tem que Agora, eu ter, já verdade, disse a verdade. eles também que, como a ideia é minha e de Duda, Tem que estar a as duas gente presentes. só aceita o primeiro Podcast com vinho. RPcast. Vai ser com a gente. Tem que ser com a gente. Verdade, vamos fazer. Vamos Vamos organizar fazer. e vai dar certo. Vai. O vinho por minha conta. Olha aí. Opa, gostei Já do patrocínio melhorou, em já nome da melhorou. doutora Simone. Pessoal, chegando agora no final, último Passou tão bloco. rápido. Não, Voou, é voou o demais. tempo. Por mim, eu ficava Parece mais. que começou É. agora. Foi tão rápido. A gente tinha muita coisa ainda pra conversar aqui. E a gente já Vai ter falou que muito ter o tempo. episódio 2 da gente. Vai, A verdade é essa. vai. Tem que... Vai ter a continuação desse episódio aí no final do ano, como Confra, Isso. com patrocínio não de cortem doutora essa parte, Simone. tá? Não, até cortem agora, essa parte. até agora não temos nenhum corte no episódio. exatamente. Estamos aqui gigante. Olha aí a promessa, o compromisso. Olha aí, contratualmente ele já está obrigado. Final do ano. Final do ano na Confra. Vamos E fazer. para Comprar fechar RPcast. o episódio de hoje, o quarto e último bloco é patrocinado pela empresa do nosso querido amigo Hélio Valentini, Recife Portas. Se você está precisando, doutora Simone, trocar as portas da sua casa. Já sei quem é que eu vou procurar. É. Recife Portas. Tá vendo, Duda? Quando for dar um grau lá no escritório, quiser uma É porta isso. rocheira. Todo tipo de porta, do tamanho que É? for. porta, Pra onde for. Madeira. Todo tipo. aquelas portas de 5 metros segurança de altura, tudo. grossa que só. Aquela blindada, do Vidro. jeito que for. Tudo. Ele vende tanto para a construtora quando está fazendo os empreendimentos, já deixar as portinhas, quanto se você projetos. quiser uma porta mais detalhada, né? O cara, depois que conversa com ele, entende. Tem cada nível de porta que a gente nem imagina. Na minha cabeça era aquela porta ali e pronto, mas tem um monte. É fera. Como eu digo a ele, você é um jovem empreendedor, apesar de estar tocando um negócio aí de anos da família, mas conseguiu repaginar o negócio de uma forma muito bacana. Verdade. E tá na lista aí de um dia sentar aqui para trocar uma ideia com a gente sobre empreendedorismo. Tamo junto, Galego. Forte abraço. Obrigado por confiar em nós. Vamos embora. Para fechar, a gente vai fazer o seguinte. Diante da hora, vamos ser diretas nas respostas. A mesma pergunta que a gente fizer, as duas respondem. Tá. Começando, vamos respeitar a ordem da idade. Vamos começar por Simone, certo? Faça a pergunta, Simone responde, Duda responde, outra pergunta. Beleza? Tá. A gente Bate tinha bola, feito né? algumas, mandou aqui. Tentar ser assim, pay buff, Vai. tá? Nossa. Você bate bola agora. Que pressão. Vai. Eu faço uma, eu circulei algumas aqui que a gente achou interessante. Vão ser ao total 1, 2, 3, 4, Tem que 5, ser 6, bate 7. bola mesmo. 7 perguntas, tá? Eu faço uma, o Dr. Celso faz outra. Vamos lá. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria e para que você usaria, doutora Simone? Polêmica essa Deus pergunta. do Polêmica. Quando tu começa com a pergunta, parece que a gente seja rápida. Pode ser Não, o poder de curar. Gostei. Excelente. De curar. Excelente. Excelente. Poder de cura. Excelente. Muito E você, Duda? Pois é, eu não pensei nessa resposta. É muito difícil. Essa é muito difícil. Sei não, gente, sério, eu não sei. Não sei qual é o superpoder que eu teria. São tantas coisas, é porque essa questão de poder, a gente
por exemplo, quero saber tudo que todo mundo está pensando. Não quero, prefiro não saber. Isso Quero complicado. voar. Não quero. Eu acho que o superpoder, eu acho que talvez de acreditar mais. Eu acho que acreditar, porque às vezes a gente diz assim, não, eu acredito, mas não acredita de verdade. Eu acho que você acreditar de verdade, acho que seria um superpoder. Verdade. Show. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Se fosse É muito pra mim. difícil. Muito Muito difícil. difícil. É Botei muito vocês complexo. logo Ah, é. de testa numa sinuca de bico aí. É muito complexo. Já para esquentar. Acreditar, eu gostei da resposta, porque acreditar vai muito além de só acreditar. De falar que está acreditando. É viver, não, né? é viver. A crença, de fato. É complexo também. Acreditar é complexo. Profundo. Qual o melhor conselho que você já recebeu? Deixe de advogar só na área penal. Simone disse logo no início. E aí, Duda? Mas eu consigo. Não desista. Eu acho que não desista. Porque já teve vários momentos que eu acho que na advocacia é isso. A gente tem uns momentos que a gente dá uma balançada assim e faz, meu Deus, será que é isso mesmo? Às vezes a gente dá umas. A gente tem umas puxadas de tapete, tem umas questões assim na Tem que advocacia. ter estômago, né? Tem que ter. E assim, não é só entre colegas, não. Às vezes é com cliente, tem umas situações que a gente tem que. Acho que não desistir é importante. Persistir. Eu falo muito sobre ter estômago. Porque E eu falo muito isso também de ser indesistível, meu amigo. é verdade. A isso gente. mesmo. E dessas puxadas de tapete, eu tenho uma sorte danada, porque os meninos têm muito tempo, né? E muitas vezes Avisa. existem situações que são cilada, e aí tem sempre alguém ali para dizer, ó, isso aqui não vai dar certo. E aí é onde tá o negócio de escutar, né? A gente, sobre conselho, a gente busca muito, você tinha falado no início, e é uma virtude que a gente tem em comum. A gente vai muito para pessoas mais experientes perguntar. Isso, Ó, É a é melhor bom. o que é que você acha? E a gente recebeu bons conselhos logo em 2023 ali, início de 24, ainda esse ano, toda vez que a gente tem portas abertas nesses escritórios. A gente tá até hoje com um conselheiro, né? A gente tem um conselheiro Tem um hoje mentor. oficial, um mentor, fora da realidade do escritório, que ele Tem buscado, feito a gente aprofundar mais Bem a progredir, parte né? e evoluir. estoica, Fala muito de filosofia, é uma busca, introspectiva, de virtude. é uma Um negócio busca bem profundo. bem que... profundo, é profundo mesmo. Tipo, é até viajado, mas é porque é uma viagem profunda mesmo. Porque o é o E negócio. que faz bem. Faz um bem da Você danado. percebe que você cresce. Isso. Ele, É sobre isso. Ele vai ali em pontos que a gente não conseguiria nunca chegar. E que dói, né? Tipo, dói. Que Às dói, vezes que quando faz dói, você não- refletir e para o nível de liderança que a gente precisa ter, para o que a gente almeja construir, a gente precisa realmente estar muito alinhado com o nosso eu interior, que às vezes está ali no subconsciente querendo cruzetar você. E se você não tem essa consciência plena, clareza, que ele fala muito em clareza, né? Claro, isso. Mas é. A clareza das coisas, das situações, a verdade, a virtude da verdade, ser de verdade. É uma viagem. Se a gente começar a falar aqui, não. a gente vai até vai. E por isso que eu Não, falei logo bate-bola, no início, quando volta para aquela do superpoder, eu escutar o que a outra pessoa fala. No final das contas, não importa o que aquela pessoa ali está pensando ou não. Importa o que você sabe sobre você. Claro. O que Isso. você é, de fato. Perfeito. Né? Eu acho que esse é o ponto. E aí, só para concluir o do conselho, as histórias se repetem, né? A gente escutou isso de uma grande referência da gente, que ele disse, olha, isso aqui já aconteceu comigo, desce dessa forma aqui, cuidado, que as histórias se repetem. E dito e feito. dito e feito. Dito e feito. Não passou, nessa situação que a gente levou para se aconselhar, o desfecho foi o mesmo, impressionante. Porque as pessoas tendem a ter comportamento que replicam, né? A história vai lá e acontece de novo. E assim, quando você tem uma pessoa experiente do seu lado, você erra menos, né? Erra Isso. bem menos. E eu tenho, assim, um grande professor que é Eduardo, que é um dos sócios do Falcão Ferraz e Cunha, foi quem me trouxe para lá. E é um cara, assim, de uma experiência, uma visão ampla. E a gente está sempre junto. E, veja, eu posso dizer com tranquilidade que, dentre os professores que eu tive na vida, ele foi o meu maior professor da prática. E até hoje é. Até hoje é. Eu tenho a sorte de trabalhar com uma pessoa que eu confio 100%. Isso é importante. Isso é bom também. Você Isso é está do importante. lado de alguém que você sabe, confia de olhos 100%. fechados. Exatamente. É Então, é ele. E eu sigo muito tudo isso e acabo me desviando muito dessas ciladas. Assim, eu tive a sorte de ter alguém ali que, enfim, que foi ali me direcionando
E eu fui também sábia o suficiente para ir escutando a hora que tinha que escutar. Voltando pro bate-bola. Qual o seu maior sonho para os próximos 5 anos, Simone? 5 anos, eu quero viajar com minha família toda para o Oriente, passar um mês. Bom. Viajando em vários países do Oriente. Estou ansiosa por esse Que massa. momento. Vai conseguir. Se Deus massa. quiser. E você, Estou Duda? querendo. Vou chegar lá um dia também. Então, quero passar um mês. Foi uma colega de trabalho do meu marido que fez essa viagem com a família dela. Ela disse, olha, você tem que ir jovem e todo mundo bem ainda, né? Assim, porque é uma viagem muito cansativa, realmente. E para ir para lá é tão longe que vale a pena ficar um mês. Então, eu preciso ter um espaço de trabalho, né? Uma viabilidade de Sim, trabalho, sim, porque para mim é difícil ainda. Para passar muito tempo e passar um mês realmente visitando vários países de lá e conhecendo outro mundo, né? Com certeza. Eu já fui no lado oriental da Turquia, mas aí foi muito pouco. Eu quero Japão, China, então. sabe? Tailândia. Cultura totalmente diferente, né? E vale a pena Experiência aproveitar diferente. e fazer logo tudo pelos lados de lá mesmo. Isso. E tu, Duda? Constituir minha família. Boa. Show. Boa. fofo. Show de bola. E um hobby ou uma paixão que, na verdade, que pouca gente conhece, né? Aí que, vamos dizer, que vocês não expõem tanto, ou não, ou tudo vocês mostram. O que é que vocês mais gostam de fazer na hora que vocês estão intimamente com vocês mesmos, assim? Vejam, é simples para mim. Eu tenho uma clareza muito grande do que me faz muito bem. O que é que faz muito bem, assim? Ler, escrever. Eu adoro escrever, pesquisar e praticar exercício físico de alta intensidade. Para mim, é viciante. Aí, de hobby, o que é que eu fico, assim, em êxtase de felicidade? Comer bem e tomar um vinhozinho. É isso, assim. A gente Até vai sair... saio, assim, para um show, outro, hoje menos. Mas, assim, o programa master é comer bem e tomar vinho. Agora, veja, eu falo muito de vinho, eu estava conversando com eles antes no podcast, e as pessoas acham que eu bebo muito. Eu bebo, no máximo, meia garrafa de vinho. No máximo, assim. Graças a Deus, quero Show de continuar bola, assim. Isso, Sem isso. tolerância. Os alunos de medicina legal aí vão saber do que é que eu tô falando. Eu não quero Minha esposa foi criar. sua aluna. Então, legal. e a dele também. Exatamente. Eu não quero criar, desenvolver essa tolerância, precisar de mais. Mas eu gosto, e a única bebida que eu gosto realmente é vinho e uma tacinha, 2, sabe, ali à noite, depois de um dia muito produtivo, comer bem, uma comida gostosa. E hoje tenho gostado muito de cozinhar em casa também. Eu mesma fazer uma comidinha diferente, que os meus amam minha comida. Então, para mim, é aquele momento de farra e tomar um vinhozinho. Pronto. Vamos sair daqui com a data da confra marcada. Vamos. Vamos sair hoje, com a Olha data aí, marcada sem já. corte, sem corte. E tu, Duda, diz lá. Eu gosto muito de cozinhar. Eram 2 perguntas, né? Qual era? Na verdade, o hobby... e o que O hobby. uma Ou paixão. paixão. Uma paixão, isso. Eu gosto muito de cozinhar e gosto muito de programar viagens. Eu gosto de fazer roteiros. Ai, que Boa, bom. show. Eu de bola. adoro fazer roteiro de viagem. Aí, Eu gosto de consequentemente, ir. eu gosto de viajar muito. Então, aí, gosto de ir também. é porque eu gosto de fazer roteiro, porque eu sinto que eu estou vivendo aquela Ah, viagem. mas eu é pego ótimo. um lugar, É. vejo o melhor restaurante, aí vejo o cardápio, aí eu vou na profundidade, vejo o cardápio do restaurante. Inclusive, E já vai eu passar a gosto, viagem dela de adoro. Minas para mim. E foi A maravilhoso. gente já combinou. Verdade, show de bola. Bom demais. Qual o personagem histórico que te inspira? E por quê? Pode ser um autor, uma Qualquer autora. pessoa que você quiser. Uma pessoa famosa, né? Ah, tá. Então Pode ser vou. um Simone autor? de Beauvoir mudou bastante a leitura da obra dela. E Nietzsche também foi um filósofo que mudou muito minha vida. A minha percepção de mundo. Foi assim um giro. Os dois. Profundo. Profundo. É, E você, Duda? Um personagem Um histórico. personagem histórico que te inspira. Especificamente em relação à moral. Porque Nietzsche tem várias questões que, enfim, eu discordo. Mas, sobretudo, em relação à mulher, a posição da mulher. Mas a contribuição dele em relação à moral fez
fez com que desse uma mexida assim, em Simone como pessoa, na forma de pensar. E Simone de Beauvoir foi muito importante também na minha constituição. A leitura muda muito. Muda. A gente. A gente cresce muito. Muda muito. Muda muito assim, a percepção de mundo. Assim, eu sou outra pessoa. Eu gosto muito de ler também. Metamorfose livro- ambulante, total. Quem me conheceu há tipo 15 anos atrás, Totalmente eu era diferente. outra pessoa. Tem um livro que fala que o paladar não retrocede. E o livro fala muito sobre isso, sobre você mudar o gosto, né? Verdade. E aí, tipo, você não tem. Depois que você conhece o que é bom de fato, Isso. e aí verdade. esse é o problema. Porque depois que você conhece o que a Deixa leitura eu lhe contar traz, é um uma problema história. sério. Um dia desse, eu gosto muito de água com gás, né? Aí eu cheguei com água com gás básica na sala dos professores e comentei com o Henrique, que vocês conhecem, né? Sim, sim. Aí, Henrique super conhece de água com gás. Aí começou a me dar explicações de água, dizer quais eram as águas. Eu digo, Henrique, eu não vou nem provar. Porque se eu começar, eu estou muito satisfeita com a minha de 2,50. Exatamente. Se eu começar a criar esse paladar, Lascou. pronto, eu não vou Lascou. mais. Esse é o Então problema. é melhor nem conhecer. Exatamente. E é a mesma coisa. E depois que eu li esse livro, você vê que gosto mesmo, normal, de uma roupa, de uma vestimenta, de um negócio que você quer comprar, comida, você diz, rapaz, realmente, quando eu provei tal coisa, eu abandonei aquela outra. E, Totalmente. tipo, você não volta mais para outra, Isso. você só Verdade. evolui. Só evolui. Né? É. É interessante. E aí, Duda? Personagem histórico que te inspira. Olha, eu acho que... Na época, estou na fase muito religiosa, né? Mas eu acho que Maria, a mãe de Jesus, eu acho que é um personagem histórico que ultimamente eu estou estudando muito sobre isso e, consequentemente, assim, estou tentando me melhorar como pessoa. E eu tenho me inspirado muito nas questões bíblicas para conseguir melhorar como pessoa. Que bom. Bom. Que bom. Acho Uma que é última pergunta. Não está no roteiro, mas vou fazer. O que é que vocês não só acham, mas o que é Deus para cada uma? Meu Deus, essa pergunta foi muito complexa, sobretudo para mim. Deus é algo que está acima de tudo, do meu próprio alcance mesmo. Eu vejo Deus na natureza, naquilo que não é compreendido, mas vejo também de uma forma diferente do que é estabelecido, vamos dizer assim, a partir Religioso. a partir da religião. Eu vejo algumas coisas que talvez não sejam, sobretudo nos tempos que estamos vivendo hoje. Eu fiquei muito sentida, por exemplo, com a partida do Papa Francisco, porque eu via muita coisa do que eu entendia de Jesus nele e que há muito tempo eu não via. Então, para mim, foi assim, eu senti como não senti em outros momentos com a partida de outros líderes religiosos, porque eu via muito de Deus, de Jesus, a partir das ações dele, né? Mas, enfim, é uma coisa mais complexa do que o que pode ser respondido. É exatamente naquilo que não pode ser compreendido e respondido. Apesar de ser católica. Perfeito. Eu acho que Deus, ele é assim, porque é muito praxe a gente dizer assim, Deus é tudo. Mas eu acho que Deus, ele deve estar em tudo. A gente deve reconhecer Deus em tudo. A gente deve buscar Deus em tudo. Porque não é só a gente falar assim, não, Deus é tudo. Mas busca, entende, bora estudar sobre, a gente não estuda sobre qualquer matéria que a gente gosta, bora tentar entender, bora tentar se colocar, bora tentar ver dentro da gente. Eu acho que, assim, hoje em dia eu estou tentando... Claro que a gente é ser humano, nós somos falhos, né? Dizer, não, eu sou uma santa, Deus me livre. Não sou, queria ser, mas não sou. Mas, assim, a gente começa a estudar e começa a querer botar Deus dentro da gente. Eu acho que Deus, ele tem que estar dentro da gente. Ele tem que começar a refletir sobre isso, falar mais sobre isso, porque também eu acho que, hoje em dia, se você for perceber, a gente tem um tabu de falar sobre Deus, como se tem como falar sobre dinheiro. Parece que é um negócio assim, só vive falando de Deus. Calma, não estou só falando de Deus. Deus está na história, Cristo está na história, tudo tem que estar ali. Bora falar mais sobre isso. Qual o problema de falar sobre isso? E eu acho que tem que ser nessa perspectiva, Eu gosto muito né? de perguntar sobre Deus, porque, na minha visão, Deus tem que ser sentido. Então, do mesmo jeito que a gente sente esse copo aqui, Deus tem que ser percebido.
E aí você pode perceber Deus ou sentir Deus em todo tipo de coisa, se você quiser. Depende do que você está vivendo, depende da tua realidade ali. Então, quando o Simone falou da natureza, quando a gente viaja, eu vejo muito Deus nas coisas, sabe? Eu gosto de ver Deus ali, porque a gente é tão pequeno, a verdade é essa. A gente é nada. No mundo aqui, se um da gente for embora, não muda, não altera em nada para ninguém no universo. Porque tudo continua girando, o mundo continua girando, o sol vai brilhar amanhã, vai chover depois continua. Então, Deus tem que ser sentido por cada um. E sentir as coisas é muito importante, né? Você ter o tato de você poder tocar, você ver, você se cheirar, sentir o cheiro, o gosto. Tudo isso te torna vivo. Eu acho que é isso. Eu queria fazer só um acréscimo em relação a isso, super rápido, porque, assim, uma experiência que eu tive em relação a isso foi porque quando eu tinha uma perspectiva muito grande, quando eu viajasse para Paris, que eu ia chorar na frente da Torre Eiffel. E eu dizia isso porque, assim, para mim era um sonho tão distante, então quando eu consegui fazer uma viagem para a Europa e tal, com meu dinheiro, aí eu dizia assim, não, quando eu chegar na Torre, eu vou chorar. E quando eu cheguei na Torre, eu não tive nenhum tipo de reação. E no Louvre? E eu não tive nenhum tipo de reação. Contudo, assim, eu estava muito feliz, mas eu pensei que ia ter uma emoção que eu não tive. Isso foi pauta de terapia, porque eu disse assim, por que eu não chorei na frente da Torre? Sim. Mas um lugar que eu senti uma energia muito grande foi em Piranhas, aqui. Sim. Eu me senti completa quando eu estava no meio dos cânions de São Francisco. E aí, quando eu disse assim, eu disse meu psicólogo, eu disse, como eu tive esse negócio tão forte nos cânions de São Francisco, eu viajei, gastei não sei quanto, não sei o quê. Ele disse, porque a sua felicidade não estava lá. Você se conectou nesse lugar. Não é valor, é sobre o que você busca dentro de você. É isso. E eu acho que Deus é isso. Deus é plenitude. Pois é. Todos os âmbitos. Por isso eu gosto de perguntar, porque assim, cada um tem uma visão e a gente aprende com a visão de cada um, né? Aprendendo e sempre enchendo o pote. E nunca esqueçam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. E todas as coisas são todas as coisas. Verdade. Isso é muito forte. Gente, agradecer demais a presença das duas. Infelizmente estamos acabando, mas dezembro tem mais com as duas. Agradecer, Boa. Isso. Vou botar na Tô me minha comprometendo agenda. aqui. agradecer imensamente, mais uma vez, aos patrocinadores, Equipe Tech, Belgo Cercas, Recife Portas. Agradecer ao meu amigo Renan, da Arara Lab, o estúdio. Essa estrutura aqui de cinema é oferecida pelo Arara Lab. Valeu, Renan. Tamo Verdade, junto. Valeu, fomos Renan. super bem recebidos. Eu bola. quero vir É de fera. novo, viu, Renan? Lindo o estúdio. Todo mundo me pergunta onde estou gravando esse arretado. podcast, então tá aí. Entre em contato, que ele é fera. Tem tudo. Faz o podcast no lugar que você quiser, leva o equipamento. A turma aqui é fera. Obrigado por acompanharem. Obrigado. Peraí, posso sair do roteiro? Pode, com à certeza. vontade. Minha gente, eu queria dizer que eu estou muito, muito feliz em participar, em ver a desenvoltura de vocês aqui. Eu me lembro, agora eu vou contar uma história que não foi perguntada. Eu acho que foi em 2023 que a gente se encontrou lá no escritório, a Sim, primeira foi. vez. Sim. Foi logo quando os meninos, acho que Américo estava saindo da prefeitura. Isso. Foi isso? Isso. E a gente conversou bastante. E naquele dia, eu tive certeza, eu disse isso a Américo e a Celso. Eu acho que foram os dois, né? Nesse dia, foram os dois. na sala de reunião que a gente conversou, Lá no escritório ou no seu? no Falcão Ferraz. Acho que foi só eu. Foi só porque você a e gente se depois encontrou na eu fui sala. lá. Aí depois você na- foi lá com o Mas Léo. quando eu conversei com o Américo e ele falou do projeto de vocês, enfim, da história de sair e recomeçar e começar a se empenhar, a fazer moer a advocacia, eu disse para ele, olha, não tem como não dar certo. Com essa energia, com esse empenho. Quando ele falou do projeto de vocês, de mergulhar de uma vez por todas na advocacia, eu tive a certeza disso. E de lá para cá, eu só venho vendo esse crescimento, acompanhando esse crescimento. A gente se aproximou bastante, como vocês colocaram. A gente foi no escritório de vocês. E, enfim, a estrutura, né? Na época, estava reformando. Verdade. Não sei Tinha se vocês acabado ainda. lembram, Tinha acabado ainda tinha não. acabado Era, verdade. a reforma, mas eu já fui extremamente bem recebida. Vocês novos para a advocacia, na área de vocês, que é uma área, como vocês bem colocaram aqui,
muito fechada, mas vocês ali com toda a força para furar essa bolha. Nada entrar... vence o indesistível. Exatamente. Trabalho. E assim, de lá para cá, eu só venho vendo um crescimento muito sólido, né? E não tenho dúvidas, né, hoje gravando aqui ao vivo, de que esse crescimento ele vai acontecer cada vez mais. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo empenho de vocês. Você falou por várias vezes que me admira demais, enfim, que é uma referência, mas saibam que vocês já são referência também e são motivo de orgulho e de admiração. Que bom. Então, parabéns. Espero aqui. A gente está com esse compromisso, minha gente. Dezembro. Não, dezembro vamos sair com a data marcada. Volta. A gente volta, porque esse edição bate-papo... especial de Confra do podcast. A Confra vai ser com exatamente. Simone com Duda. Verdade. Exatamente. Tem que Vai. ser. Pra fechar o Foi ano. muito bom. Pra fechar o ano. Foi muito bom estar aqui Balanço com vocês. do Eu ano. tinha conversa aqui, ó. Tô É, aqui exatamente. interrompendo para não Exatamente. acabar. Não, Porque a e conversa, vamos ó. colocando e vamos colocar a meta, o vinho, um ambiente descontraído Isso. pra Bora. gente Não, isso aí é conversar sem hora. pressuposto. Bora. Sem hora. Um Vai beijo ser grande, Vai ser o primeiro obrigada. podcast que vai ser 3 ou 4 horas. Posso garantir. Ótimo. Mas agradeço demais, Simone. Muito obrigado pela presença, viu? A gente sabe das agendas, né? Duda também, agradeço demais. Viu? Parar essas duas uma tarde é bronca grande. Foi então, caro, obrigado. viu? Foi caro, acredite. A gente não pagou não, mas a gente sabe do prejuízo que elas levaram. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei Valeu. extremamente feliz e lisonjeada com o convite quando o Américo me ligou. Espero que tenha outras oportunidades. Com certeza vamos sair daqui com várias parcerias, várias questões. Foi muito importante essa tarde, essa troca, conhecer mais ainda de Simone, mais ainda da história de vocês. Isso agrega pra gente. A gente sempre sai com algum aprendizado, né? Na verdade, vocês me pagaram. Não com dinheiro, mas vocês me pagaram com aprendizado. Eu porque já- amei cresce. conhecer a história de Duda mais e agora a gente vai ficar mais próximo nesse movimento, Com viu? certeza, todo Verdade. mundo vai levantar. Verdade. Exatamente, assim, adorei. Foi muito bacana poder ver o lado feminino do que É. vocês passam, que às vezes a gente vive na nossa bolha. Chamar atenção para Chamar isso. atenção pra Ah, isso. é. E a partir de Isso, agora, importante. eu acho que eu não sou um cara que pratica esse preconceito estrutural, mas eu vou me atentar mais ainda para que Isso. realmente Verdade. eu esteja me policiando Ler a mais. respeito é importante. Porque Conhecer. só sabe quem sente na prática. E É. escutar isso de vocês, É. como eu estava dizendo quando começou, a gente fez 3 episódios, não tinha nenhuma mulher. O povo clamou aí, cadê mulheres, não sei o quê. A gente tá, então agora a regra aqui agora nesse podcast é um episódio homem, outro mulher. Vamos tentar Boa, instituir isso aí. paridade, isso é Sempre importante. gostei. Muito bem, Importante. demais. Sempre. É justo. E no fim, eu acho que a gente deveria fazer em dezembro uma grande roda só de mulheres. Muito. Tá? Acho sim. que Não, e que vocês? não, só de mulheres e nós, né? Essa mulher A gente é um intermediador, né? Mas só de mulheres. Deveríamos ter no final do ano. Agora esse podcast vai ser longo, porque mulher fala. Vocês viram que a gente tá aqui ainda sem deixar acabar. Não, mas vai Com dar várias certo. mulheres Vai dar vai certo. A gente falar vai muito. colocar sem limite de horário. 5 Oba! horas, 5 horas. Pronto. Assunto tem, hein? A realidade pela realidade. Né? Pronto, É isso vou que a gente fazer. gosta. Beleza? Obrigado a Foi todos. massa. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu. Amém. Valeu.